Tá, como seria a minha reserva. versão de The Last of Us Parte 2? Eu acho que eu colocaria os créditos de abertura pra começar o jogo, né? Depois a Abby morrendo de uma maneira brutal e bem satisfatória, porque aí ela não teria como matar o Joe. Depois eu faria a Ellie perdoar o Joe pra que eles pudessem viver felizes para sempre. Yeah! Essa sim é a história que todos nós gostaríamos de ver, não é mesmo? Gente, não é isso? Não é isso que todo mundo quer ver? Não? Pois é, ninguém quer ver isso. E eu tenho certeza que é o que você pensa de mim. Quando eu reclamo de The Last 2, vocês acham que eu queria uma história idiota que nem essa. Mas hoje eu estou aqui pra provar que não, meus queridos, que eu não sou esse cara. E aproveitando o fato de The Last of Us Parte 2 estar em alta, né, por conta do trabalho de adaptação. Tem que ser uma coisa dita aqui, tá? Vou falar aqui. Eu acho que essa atriz da Abby vai amassar na terceira temporada, tá? Papo reto, mano. Eu acho que essa mulher aí vem para, tipo assim, aulas. Aulas, beleza? Estou com essa impressão, velho. Tomara que a temporada dela seja boa, né? Porque essa segunda temporada aí mais ou menos. Mas eu sinto que ela venha pra deitar Então, que a rolar. série da HBO aí entrou agora nessa segunda temporada, eu também decidi começar a trabalhar nesse vídeo, que é uma ideia antiga que eu tenho aqui no canal, de reescrever a história de The Last of Us Parte 2. Uma história que muitos detestam, outros odeiam, mas que nós podemos concordar com uma coisa: The Last of Us 2 é o jogo mais divisivo do planeta Terra. Eu acho que por mais que existam outros games aí que também são controversos nas suas próprias maneiras, né, às vezes desagradando um grupo aqui, outro grupo específico ali, mas no geral é seguro afirmar que não existe nada que desagradou e agradou tanto quanto The Last of Us Parte 2. Ao mesmo tempo que aquele jogo fez foi contar uma história tão ousada, tão audaciosa e tão subversiva que o resultado acabou sendo literalmente a divisão da fanbase do primeiro game em dois grupos muito distintos. Tem a galera do grupo 1, que geralmente se comunica dessa forma. The Last of Us 2 é uma obra-prima, um jogo perfeito e é a melhor coisa já produzida na história da humanidade. 10 de 10, absoluto cinema. E tem também o grupo 2, que geralmente se comunica dessa forma. The Last of Us 2? Pra mim tá mais pra The Lacre of Us, né? Um lixo, nossa, pior sequência já escrita na história. Em qual desses grupos eu me encaixo, meus amigos? Olha, essa é fácil de responder. Eu me encaixo em nenhum. É por isso que eu falo pra vocês que é muito difícil conseguir explicar o que eu não gosto em The Last 2. Até quando eu falo com meus amigos a respeito, como rolou no recente PewCast aí, ou quando tem rolado nas minhas lives com o Spencer sobre o tema, eu percebo que é difícil deles entenderem que eu não detesto o game por completo, sabe? Da mesma maneira que eu tenho certeza que se eu conversar com alguém do grupo 2 a respeito de The Last of Us 2, vai ser difícil pra eles entenderem as coisas que eu gosto nesse jogo. Porque The Last of Us tem esse poder, cara, de ser um jogo completamente divisivo, 880, preto no branco, ou você ama ou você odeia. Ou você acha ele a melhor coisa do mundo inteiro, ou você precisa odiar cada mínima decisão de roteiro tomada ali. E eu, meus amigos, curiosamente não faço parte de polo algum. Eu não tô em nenhum desses dois extremos. E a minha opinião sobre The Last of Us 2 é que nós temos excelentes pontos de roteiro, mas completamente subaproveitados. Nós temos excelentes sacadas, excelentes ideias, excelentes dilemas, mas que não são apresentados pra nós de uma forma que a obra possa extrair o máximo daquela proposta. O que eu acho de The Last of Us Parte 2 é que existe uma história muito melhor pra ser contada, utilizando dos mesmos eventos que a gente tem no game, só mudando um pouco a ordem como eles são apresentados. E é exatamente isso que eu vou me propor a fazer aqui no vídeo de hoje, meus amigos. Talvez o vídeo mais audacioso da história desse canal, tanto pelo tema controverso, né, porque eu sei que eu tô mexendo num vespeiro aqui, eu vou procurar fazer isso da maneira mais respeitosa possível, tá legal? Mas eu também espero, por meio desse vídeo, conseguir expressar um pouco do que eu sinto e o que eu acho a respeito de The Last of Us 2, mesmo sabendo que a minha opinião não é exatamente tão fácil de ser entendida. E aí, se eu conseguir expressar essas minhas ideias, quem sabe eu também não consigo fazer você refletir sobre um outro ponto de vista e se existia de fato uma maneira de deixar essa história talvez um pouco ainda mais impactante. Dessa forma, então, o vídeo vai ser dividido em duas partes, tá legal? Na primeira eu vou falar bastante sobre os problemas narrativos que eu identifico no jogo, sobre essas oportunidades perdidas mesmo, ou simplesmente mal aproveitadas, olhando por um viés de roteirista mesmo. Então eu vou tentar trazer tudo que eu me lembro das minhas aulas pra justificar e apresentar meus pontos aqui. E aí na segunda parte eu vou me desafiar a reescrever The Last of Us Parte 2. E sim, eu sei que é muito ousado o que eu estou propondo, mas quem sabe eu não dou conta, né? Assiste até o final do vídeo e depois me fala se eu consegui ou não. Então, pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Camargo, esse é mais um episódio especial do Quadro Reviews e eu convido todos vocês pra virem comigo, porque sem mais delongas, solta a vinheta e vamos nessa! Muito bem, meus queridos e minhas queridas, antes de começar, eu já quero te agradecer por ter clicado aqui na minha carinha mais uma vez. É sempre uma honra ter a sua presença por aqui comigo, é claro. Muito obrigado por a gente ter batido 100 mil inscritos, tô feliz demais com isso também. E vamos continuar crescendo com você deixando seu like aqui embaixo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações. Também não deixa de conferir o clube de membros aqui do canal, porque é só fazendo parte desse clubinho seleto que você vai poder assistir todas as espetaculares tirafas, meus amigos. Um quadro em que eu sempre chamo convidados e coloco eles pra enfrentar desafios inimagináveis e cruéis que podem causar inimizades, constrangimento e muita baixa
baixaria. E pra você que está assistindo, é claro, representa apenas muita diversão. Então confere lá os pacotes que eu garanto que você não vai se arrepender. Mas eu sei que não foi pra nada disso que vocês clicaram aqui. Vocês querem me ver logo falando de The Last of Us Parte 2. Então eu não vou deixar vocês esperando. A primeira coisa que eu quero deixar claro aqui é que o meu problema com The Last of Us Parte 2 não é uma decisão de roteiro, ou uma mudança de personalidade, um flashback aleatório que em muito pouco agrega pra trama, ou até um grande evento do game sendo lidado rápido demais, sem deixar que a gente tenha tempo de experienciar a consequência daquilo. Não, o meu problema não é nenhuma dessas coisas, é o fato de que todas elas acontecem dentro de uma história só. Quando a gente tem uma história muito boa, convidativa e engajante, nós estamos mais do que dispostos a deixar pra lá algum furinho de roteiro, alguma incoerência de personalidade aqui ou ali, porque tudo bem, tá ligado? O pacote geral essa da cena é bagaça muito geralmente foda. compensa. Isso é muito mais comum, inclusive, de acontecer em jogos e séries de TV do que num filme, por exemplo, porque essas mídias têm lá suas 8, 9, 10 horas de duração, em que às vezes é um pouco difícil manter a consistência por tanto tempo, sabe? Entregando ainda assim o que os espectadores querem assistir. Vou dar um exemplo aqui pra vocês que inclusive já virou até meme, né? E que rende discussões entre os fãs até hoje. Que é lá em Senhor dos Anéis, com a possibilidade do Gandalf acabar com o BO dos 3 filmes ao mesmo tempo, simplesmente chamando as águias lá e tacando o anel dentro de um vulcão em 20 minutos de filme. Muita gente diz que isso é um furo de roteiro. Outros argumentam que o Sauron veria ele chegando, que isso não ia dar de jeito nenhum. Mas eu digo pra vocês, meus amigos, que a grande realidade é que pouco importa, cara. De verdade, isso não faz diferença nenhuma. Porque a grande realidade é que nenhum de nós ia querer abrir mão daquela trilogia fantástica, daquelas jornadas incríveis, com aqueles personagens maravilhosos pra ter tudo solucionado num piscar de olhos, sacou? Foda-se se faz sentido ou não. Outro exemplo de inconsistência, agora trazendo pro mundo dos games e falando de The Last of Us mesmo, é o fato de que no primeiro game, você jogando com o Joe, muitas vezes é mordido por infectados ali, mas pouco importa, isso faz parte da gameplay. Se a gente levar ao pé da letra, talvez seria um pequeno furinho de roteiro ali, porque ele foi mordido, mas não tem vacina, então ele vai transformar, mas pouco importa, sacou? Não é uma pontinha solta aqui, uma pontinha solta ali que destrói a nossa experiência com uma obra. De jeito nenhum. Não é isso que atrapalha uma história. O próprio Senhor dos Anéis é uma obra-prima pra mim, independente disso aí que eu falei, ou de alguns probleminhas com ritmo em alguns momentos, ou de se estender tempo demais pra encerrar as coisas. Não, tipo, foda-se, entendeu? O bagulho é bom demais pra eu ficar me apegando a uma paradinha desse tamanho. E é isso que nos leva a The Last of Us Parte 2, meus amigos, em que, pra mim, o problema maior do roteiro dessa história é o fato de que a gente tem muitos desses pequenos probleminhas acumulados ali, um em cima do outro. Eu não consigo fazer muito o que eu fiz lá em Senhor dos Anéis de passar um pano porque o pacote compensa. Não, aqui pra mim, especificamente pra mim, o pacote não compensa tanto, porque tem muitos desses probleminhas e eles não são tão pequenos assim. Começando com a estrutura do roteiro, meus amigos, o básico ali pra qualquer roteirista que quer contar uma história, né? A gente sabe que a primeira pergunta que qualquer um de nós tem que se fazer quando tem uma ideia de texto é: qual é a história que você vai contar e como você vai contar essa história? E esse como é o que a gente chama de estrutura narrativa. E esse é o primeiro grande problema do roteiro de The Last of Us Parte 2 pra mim, meus amigos, a estrutura narrativa dele. Não é a história que eles contam, mas é o como eles decidem contar essa história. Então vamos lá, você já deve ter ouvido falar de um consenso aí dentro do mundo da escrita, né? Uma técnica até, dá pra gente dizer assim. Na verdade tá mais pra um modelo que se chama ação crescente, que é um modelo utilizado para criar estruturas de roteiro, como, por exemplo, a famosíssima estrutura dos 3 atos, em que a gente tem a história sendo contada de uma maneira não necessariamente linear, mas eu vou chegar nisso depois, mas de forma que a progressão narrativa seja sempre crescente. Então eu vou dar um exemplo aqui pra vocês pra ficar bem claro, tá? Vou voltar no Senhor dos Anéis pra explicar. Perceba que a estrutura inteira de O Senhor dos Anéis, independente eu não tenho de Senhor dos Anéis diferentes que tem ali naquela história, a gente sempre vai acompanhando a evolução dessas histórias de maneira gradativa. Então a gente vê um pouco do Frodo e do Sam, depois um pouco do Aragorn com o Legolas e com o Gimli, aí a gente avança mais um pouco ali com o Frodo e com o Sam, depois mais um pouco de Aragorn e sua trupe, e até os conflitos, até os caminhos pro clímax acabam se intercalando e tendo conexões ali entre si. Por exemplo, o que o Aragorn faz precisa necessariamente estar no mesmo timing do que o Frodo vai fazer, senão o plano inteiro não vai dar certo, as coisas se conectam. Missão Impossível também faz muito uso dessa estrutura de roteiro, colocando diversos personagens ali em diversos núcleos, sempre de maneira gradativa. A gente acompanha o avanço daquela missão de maneira que as coisas até se conectam, pra extrair, é claro, o máximo da nossa experiência com uma determinada obra, né? E é por isso que é tão satisfatório assistir um Missão Impossível Fallout ou um Senhor dos Anéis. Eu afirmo pra vocês que essa sensação maravilhosa não aconteceria se a gente não tivesse essa exata estrutura de roteiro, entende? Mesmo que a gente tivesse a mesma história sendo contada, a estrutura de roteiro escolhida muda tudo. Imagina se lá em Senhor dos Anéis a gente acompanhasse toda a jornada do Frodo e com o Sam, tipo assim, inteirinha, do começo até o fim, aí depois que ela acaba, a gente vai ver o que aconteceu com o Aragorn e com o seu time. E aí depois que aquilo acaba, a gente vai pro Merry, pro Pippin, por aí vai. Percebe? A história é exatamente a mesma. O que muda é a estrutura do roteiro. E aqui em The Last of Us Part 2, eu acho que a escolha pra essa estrutura do roteiro é o principal motivo do jogo não conseguir atingir o máximo que essa mesma história atingiria numa estrutura diferente. Porque ao contrário do modelo da ação crescente, que eu já mostrei pra vocês aí, olha só o que a gente tem aqui em The Last of Us 2. Aqui a gente tem uma história que começa de uma maneira até bem padrão ali, pra falar a verdade, bem funcional até eu posso dizer, introduzindo a protagonista ali pra nós, no seu estado mental atual, nos familiarizando com o mundo e com os personagens secundários da trama, até que a gente chega no ponto de virada do game, é claro que é a morte do Joel, é ela que starta a trama de verdade, né? É ali que começa a nossa subida em direção ao modelo de ação
ação crescente. Então ela começa seguindo esse modelo da ação crescente, olha só que interessante. E ela segue por um bom tempo, cara, nos levando pra rota da vingança ali da Ellie, tratando a Abby como uma vilã final, digamos assim. A gente vai indo por todos os subchefes da Abby ali, até que finalmente chegamos no clímax, no confronto final, na catarse total da história. E aí o que acontece? A gente volta pro chão e a narrativa recomeça. E aí nós temos uma nova introdução de protagonista, um novo mundo ali pra ser apresentado, com novos personagens secundários pra gente se importar e conhecer as suas subtramas ali também, um novo conflito completamente diferente e sem relação nenhuma com tudo que a gente viu até agora, o que faz com que o modelo de ação crescente tenha muita dificuldade de engatar, né? Porque, poxa, a gente passou as últimas 5 horas se envolvendo, se apegando à trama de uma personagem, e aí de repente o jogo me convida a descartar essa trama e esses personagens por completo pra iniciar uma nova, cara, uma do zero. E ela não vai durar 1, 2 horas não, cara, ela vai durar 5, 6. E aí só depois disso a gente volta pro clímax original, né, que tinha parado ali anteriormente, que funciona bastante até, inclusive, é um belo de um clímax, mas pra quê? Qual é o objetivo dele? O que decorre desse clímax, narrativamente falando? A gente cai de novo pra recomeçar a história mais uma vez, apresentando mais uma vez o mundo e o cenário atual do protagonista original ali, iniciando um novo chamado pra aventura e mais uma vez o jogo convida a gente pra um mesmo modelo de roteiro de ação crescente atrás da vingança. De novo, cara, uma terceira vez na mesma história. Aí a gente tem um terceiro clímax final pra história, pra aí sim encerrar a jornada com a queda natural do gráfico ali do modelo de ação crescente. Bom, então vamos deixar ainda mais claro, ainda mais visual o que eu tô querendo. Mas eu vou te falar, mano, eu não consigo ver isso como um problema nesse jogo. Pô, sei lá, mano. Eu acho maneiro, cara. Tá ligado? Eu acho isso maneiro, pô. Até pra tu entender tudo de tudo, tá ligado? Eles quiseram mostrar uma parada que, tipo assim, o bagulho literalmente tem dois lados, mano. Como se fosse uma parada neutra. Eu realmente não, porra, não acho que seja ruim. Talvez eu ache a segunda baixa do clímax ali, talvez essa eu concorde que poderia ser um pouco diferente. O pós-teatro, tá ligado? O pós-teatro, pra aí ver a Ellie com a Dina e filho e não sei o que. E aí, pô, vou atrás dela de novo. Essa aí talvez eu concorde um pouco. Essa talvez pudesse ter sido de um jeito diferente, tá ligado? Agora, a primeira eu não acho, velho. Querendo dizer aqui pra vocês. Isso aqui é um gráfico do roteiro seguindo o modelo de ação crescente, meus amigos. Ele não precisa necessariamente seguir a rota dos 3 atos, que é a mais famosa por aí, como The Last of Us 1 mesmo não segue, ou até o Senhor dos Anéis também não segue, se a gente considerar a trilogia completa. Mas o que nos importa é que esse aqui é um gráfico, é um modelo sabidamente comum no mundo dos roteiristas e que funciona, cara. Sempre se provou muito funcional. Então meio que ninguém questiona a eficiência dele, sacou? Agora, esse aqui é o gráfico de ação crescente de The Last of Us Parte 2, meus amigos, considerando toda a trajetória que a gente acompanha do minuto 1 até o final dos créditos. Então assim, eu acho que tá claro o meu ponto, né? Mas se não tiver, eu vou deixar mais claro ainda. André, Isso hoje em aqui, dia essa não tem muita estrutura que vontade vocês não, estão mano. vendo agora, não a história que está sendo contada. É importante eu deixar isso muito claro pra vocês, mas a estrutura de roteiro que você está vendo aí é uma abominação da natureza. E existe um motivo pra que os livros, filmes e séries tenham entendido durante os anos que o modelo de ação crescente funciona. Que ele de fato funciona. Agora, isso significa que só porque é um modelo que funciona, ninguém pode quebrar as regras, que tem que seguir esse modelo pra sempre? Não, cara, é claro que não. E o Tarantino tá aí pra provar isso pra nós. Ele é um cara que entende tão bem dessas regrinhas e convenções de roteiro que ele brinca com todas elas nos seus filmes. Pulp Fiction, por exemplo, é um filme que quebra a regra dos 3 atos e desconstrói o modelo de ação crescente, mas ele funciona 100%. Por que, você deve estar se perguntando? Porque é importante que a gente tenha coerência narrativa entre as tramas dentro de uma obra, sacou? Então lá em Pulp Fiction, por mais que a gente tenha um roteiro não linear e com vários pontos diferentes de ação crescente, você pode perceber que todas as histórias se conectam uma com a outra. Elas têm relação ali entre si, algo que justifica todas elas estarem dentro de uma única obra. E eu não sinto isso em The Last of Us 2, cara. Quando a gente pega, por exemplo, a trama da Abby com o Levi ali com os Serafitas também e joga pra comparar com a trama da Ellie atrás da vingança. Qual que é a relação entre essas duas tramas? Por que elas estão dentro da mesma obra? Em que momento que elas vão se conversar? Será que a gente vai ter um clímax delas juntos, talvez? Mas não, a resposta pra todas essas perguntas é a mesma. Não, a Ellie nunca vai ficar sabendo do Levi ou de todo o BO que rolou lá na ilha. Os clímax das diferentes jornadas também não se conversam. E faria muito pouca diferença a gente ter essas histórias sendo contadas em 2 jogos diferentes, por exemplo. A própria série vai fazer isso. Um intervalo de 2 anos entre uma parte da história e outra. Então tá mais do que provado de que não faz tanta diferença assim. Então o que eu tô querendo
querendo dizer aqui é, não tem problema você quebrar regrinhas e convenções, é muito legal quando alguém faz isso, mas você precisa saber fazer isso. E é justamente isso que me leva ao próximo ponto, meus queridos, que é justamente a trama da Abby. Eu não vou falar especificamente da personagem ainda, vou guardar isso aí pra depois, mas vamos falar da trama dela. Porque já que esse roteiro aqui quer subverter as coisas, né, e no momento do clímax ali que eu tô jogando com a Ellie, a ideia do roteiro é me jogar na pele da até então vilã da história. Eu não acho uma ideia ruim, tá? Quero deixar isso muito claro, essa ideia é muito maneira. Eu só não acho que a trama que é dada pra Abby faz jus à personagem dela, e principalmente pra ideia que o roteiro está pedindo de mim. Entende o que eu tô dizendo? O roteiro me pede muito, cara, mas ele me entrega muito pouco. Porque na grande realidade dos fatos, né, meus amigos, essas 5 ou 6 horas aí que a gente passa jogando com a Abby é praticamente uma sequência de side quests, mano, uma atrás da outra, sem nenhuma ou qualquer relação com a Ellie. A Abby nem sabe que tá sendo caçada pela Ellie até quase o final da sua história, e aí é só ali, é só nesse momento que a gente sente que voltou pra trama principal. E é por isso que pra mim, e pra muitas outras pessoas que eu converso a respeito de The Last of Us 2, esse trecho inteiro de 5 ou 6 horas jogando com a Abby foram insuportáveis. Isso eu não discordo tanto. A história das duas podia ser um pouco mais conectada durante o jogo da Abby também, mano. Isso eu não discordo tanto. Realmente parece que você tá jogando um jogo solto dentro de outro jogo. Isso eu não acho que ele tá completamente errado, não, sendo bem sincero. Melhoram quando você joga o jogo por uma segunda vez, isso é um fato, porque aí você já não tem mais aquela expectativa de querer voltar pra ela, você já sabe que o bagulho vai demorar, mas na primeira vez, cara, é insuportável. E não é porque ela matou o Joel, sacou? Não é porque eu não quero jogar com ela, não é porque eu tô com birra dela, mas é porque até então eu tava numa jornada de vingança progressiva, seguindo um roteiro progressivo, com ação crescente em cima de um objetivo, e aí de repente o jogo muda minha personagem principal, e quais são os meus novos objetivos na pele dessa nova protagonista? Fazer uma varredura pra proteger o perímetro, depois ir atrás do Owen, que tá desaparecido, onde rola aquele flashback ali dos dois que não tem nenhum objetivo, a não ser dizer que eles eram amantes no passado. Aí depois a Abby continuou cruzando a cidade pra ir atrás do Owen, onde ela é capturada pelos Serafitas, onde vem mais um flashback que não me dá nenhuma informação que eu já não tenha tido com o primeiro. Depois a Abby é salva por 2 novos personagens, aí ela consegue fugir pra seguir atrás do Owen, aí ela encontra o Owen, tem um momento de sexo íntimo com ele, numa cena de sexo que talvez seja a pior cena de sexo da história das mídias, mas enfim, não vou entrar nesse detalhe aqui. Depois ela volta pra procurar os 2 personagens que salvaram ela e percebe que eles precisam de ajuda pra uma menina não morrer de infecção. Aí ela tem que ir no hospital buscar alguns itens pra fazer essa operação na menina, mas enquanto isso o garotinho se enfia numa roubada com o seu culto lá e ela precisa ir até a ilha salvar ele também. E aí depois de tudo isso, cara, somente depois de tudo isso que eu falei pra vocês, que ela encontra os seus amigos mortos e decide tomar o protagonismo da história pra finalmente fazer algo que ela quer fazer, que é matar a Ellie e vingar os seus amigos. Então, em outras palavras, e trazendo números aqui pra você entender o que eu tô dizendo agora, a gente passa 85% da parte da Abby fazendo quests secundárias, cara, pra outros personagens, e apenas 15% de fato indo atrás de algo que é importante pra ela. Então perceba, o meu problema com a trama da Abby não é a Abby, é a trama que deram pra ela. É o fato de que a trama da Abby não é da Abby, sacou? Eu jogo com ela, mas eu tô fazendo outras coisas pra outras pessoas que não tem nada a ver com ela, ou com os objetivos dela, ou com o que ela acredita, ou com o que ela quer. E é por isso que eu e muitas outras pessoas achamos esse segmento inteiro do game um verdadeiro porre de jogar. Porque falta objetivo, falta direcionamento. É claro que considerando que a gente tem um jogo de videogame aqui, os trechos de gameplay vão deixar tudo mais legal. Então eu concordo com vocês que o trecho de gameplay da Abby é até mais legal do que o da Abby. Porra, a escolha de nome também é muito foda, né, cara? Eu sempre confundo os dois, deixa eu fazer de novo. Eu concordo com vocês que os trechos de gameplay da Abby são até mais legais que os trechos de gameplay da Abby. Mas eu tô falando de roteiro aqui, entendeu? Imagina se essa mesma história fosse parar na série. A gente provavelmente vai ver isso daqui 2 anos, mas tenta imaginar aí. A Abby precisa de uma trama que tenha um direcionamento pro que ela acredita, pro que é importante pra ela. A trama tem que ser sobre ela, e não ela resolvendo parada pra outras pessoas. Então imagina só se ao invés desse plot que a gente teve no game, a gente tivesse o líder da facção dela, o Isaac lá, dando uma tarefa importantíssima pra ela executar, com implicações gigantescas pra ela e pros seus amigos, e aí no meio disso ela descobre que a Ellie tá caçando ela pelo que ela fez com o Joel. Percebe como uma simples mudança de roteiro, uma simples adição de informação pra esse roteiro consegue deixar essa trama inteira muito mais interessante, porque aí as coisas teriam conexão umas com as outras, trama da Ellie e trama da Abby, e a Abby seria a protagonista da própria história dela, coisa que eu não acho que é. Porque o meu sentimento perante essas duas tramas aí, dessas duas personagens que a gente tem, é que com a Ellie a gente fala muito da Abby o tempo inteiro, porque ela é o objetivo maior daquele segmento, e aí jogando com a Abby a gente simplesmente ignora tudo que a gente jogou nas últimas 5 horas pra embarcar numa nova jornada do zero, em que nem a protagonista Mas ao mesmo tempo, como dito pelo chat aqui, e como ele mesmo falou, a Abby não tem ideia disso que tá acontecendo, né? Tipo assim, a Abby não sabe que ela tá sendo caçada, tá ligado? Ela não sabe porra nenhuma. Na cabeça dela, ela foi lá, matou o Joe, deixou a galera viva, valeu, tamo junto aí, nunca mais vamos nos ver. Ela não tem essa ideia durante a jornada dela. Seria realmente difícil ficar, tá ligado?
falando da Ellie na jornada dela. O que eu sinto, talvez, é que pudesse alternar, como se fosse Detroit, talvez, tá ligado? Como se fosse o Detroit, de alternar mais entre as duas, tá ligado? Pra tu ficar com a sensação de que tá vivendo o mesmo momento com as duas, tá ligado? E eu não sei, talvez fosse um pouco melhor. Mas é isso, não sei. Oi, desculpa incomodar, só deixa o like no vídeo e se inscreve no canal que isso vai ajudar bastante, beleza? Tamo junto, desculpa, pode voltar pro vídeo, valeu. Eu tô controlando, tem objetivos e drivers claros ou próprios. Já que a gente falou de falta de objetivos e drivers próprios, né, eu acho que é importante eu trazer o meu terceiro grande ponto aqui com The Last of Us, que é a quantidade absurda e deslocada de flashbacks na história. Então aqui eu quero propor um desafio pra vocês, tá legal? Eu quero que você me cite um flashback dessa história que de fato comunica algo pra narrativa que está sendo contada, tá legal? Um único flashback que nos revela alguma informação que vai ter impacto na nossa experiência com o tempo presente na história. Eu só consigo pensar em um, cara, que é o flashback da Abby com o pai dela. Esse é literalmente o único que vem na minha cabeça. Eu acho de verdade que aquele é o único, cara. É o único momento desses flashbacks aí em que de fato algo grande é revelado pra nós. Porque agora a gente sabe o porquê que aquela personagem fez o que fez com o Joe. Então isso justifica completamente o uso do recurso. Pô, também o flashback da Ellie conversando com o Joe e descobrindo o que aconteceu, pô. Esse também é bem importante. Como que não é importante? É bom saber exatamente como aconteceu, pá, não sei o que. É importante também. Curso flashback. Agora, tirando esse, eu acho que não tem mais nenhum, cara. A maior parte dos flashbacks dessa história são irrelevantes, narrativamente falando. Aquele do Joe e da Ellie no museu, por exemplo. Apesar de ser fofo e divertido de jogar, me fala o que ele explora de novo ou de diferente na relação, na dinâmica do Joe e da Ellie, cara. Não tem nada de novo pra gente aprender ali. Ou aquele outro do Owen e da Abby no aquário. Me fala o que a gente aprende ali sobre os dois que a gente já não sabia. É muito pouco, pra não dizer nada. Talvez seja nada. Aquele outro do Joe e a Ellie na cabana. Me fala o que a gente aprende ali que a gente já não tinha de informação sobre a máscara e esporos por meio da conversa da Dina com a Ellie. Contar que esse ponto de roteiro leva nada pra lugar nenhum também. Eu tava crente que ia ter um grande momento em que a Ellie seria vista sem máscara, porque o roteiro colocou isso ali como um ponto que poderia ser importante, mas nada disso também. Então, a maior parte deles não comunica nada. Pra não ser tão exagerado, eu não vou nem falar nada, mas comunica muito pouco pra justificar a existência deles ali pra travar a nossa trama. Porque não tem nada errado em você colocar um flashback numa história, sacou? Mas você precisa entender a consequência disso, que é mexer com o ritmo do projeto, com o ritmo da narrativa. Você inclui um flashback e isso imediatamente está tirando o espectador daquele momento, daquela trama, tá jogando a gente em outro. Então é legal que você tenha um motivo pra fazer isso. E eu sinto que a maior parte dos flashbacks aqui dessa história são realmente irrelevantes pra narrativa. Mas enfim, esse é só mais um ponto e agora sim eu vou entrar naquele ponto que muitos de vocês estão esperando que eu fale desde o começo do vídeo, né? Agora sim eu vou pisar em terreno perigoso. Então, vamos falar da morte do Joe. A morte do protagonista do primeiro game, meus amigos, que é tratada pela maior parte das pessoas aí como o grande divisor de águas pra fanbase de The Last of Us. Então é comum a gente ouvir comentários, principalmente agora com a série da HBO rolando, né, de que matar o Joe foi um erro. E eu preciso dizer, meus amigos, que eu discordo dessa afirmação. Pra mim, matar o Joe não é um erro. O erro é onde mataram o Joe. Onde, no caso, tipo assim, onde na história, né? Não tô falando do espaço físico da cabana. Discordo disso. Onde na história mataram ele. Morrer numa cabana ou morrer num gramado, pra mim, tá tranquilo mesmo. E por que eu digo isso com tanta convicção, cara? Porque eu entendo o tema que esse jogo quer trabalhar, o conceito dele. A ideia base pra trama é muito clara e é muito boa. Funciona demais pensando numa sequência. E é bem simples, pra falar a verdade. O primeiro jogo é sobre o amor e o segundo jogo é sobre o ódio. É bem simples, e é isso mesmo. O primeiro pega um personagem quebrado, destruído pelo mundo e nos convida a acompanhar a sua jornada redescobrindo o que é amar alguém, como ele amou a sua filha Sarah 20 anos atrás. E o segundo jogo quer fazer exatamente o oposto, que é pegar uma personagem que era puro amor no primeiro game e nos levar pra uma jornada de ódio dentro dela, por meio da vingança de ter perdido alguém muito importante. Então, em termos de temática, eu não acho nem que é tão genial assim, porque é um pouco óbvio, né? Você trabalhou o amor aqui, você vai trabalhar o ódio ali, mas tudo bem, isso não seria um problema. Também não acho um problema o tema que ele quer trabalhar. Ser um jogo tratando sobre ódio, contar uma história sobre ódio, não é um problema. O bagulho começa a ficar complicado pra mim pra quando a gente vai além do tema, além da temática do ódio, e a gente entra na metodologia utilizada pra contar isso. Porque vamos lá, no primeiro jogo a gente tem a relação, a construção do amor puro ali por meio da relação do Joe e da Ellie. Aquele jogo é sobre a relação deles inteira sendo construída, indo do zero até o máximo do que dá pra ser atingido no sentimento. E aí no segundo jogo, quando você toma a decisão de matar o Joe nos primeiros minutos, você perde a oportunidade de explorar mais dessa relação, porque não tem como com ele morto. E aí naturalmente te sobra o quê? Explorar isso por meio de flashbacks ou de reflexões da protagonista ali sobre coisas que aconteceram e que a gente não vai experienciar. A gente
gente vai ouvir falar a respeito, ou a gente vai ver algo que rolou no passado. Então, em outras palavras, o que eu tô dizendo aqui? No primeiro jogo a gente experiencia a jornada e a relação dos dois, e no segundo jogo a gente ouve a respeito, ou vê flashbacks do que aconteceu. Mas experienciar, efetivamente, não dá, porque mataram o Joe muito cedo. E eu entendo que isso é parte da decisão narrativa que eles tomaram, mas eu não tenho também como dizer pra vocês que eu não acho isso meio decepcionante. Quando a gente pensa no núcleo da história do primeiro jogo, que é a relação desses dois, seria a mesma coisa que, por exemplo, pegar uma história de Crepúsculo e entregar um segundo filme com o Edward fora da jogada. Na verdade, eles fizeram exatamente isso. Foi isso que aconteceu. Ficou uma bosta, não ficou? Vou mudar o exemplo aqui. Seria a mesma coisa que entregar um segundo filme pra 300, só que sem os espartanos na história. Provavelmente ficaria uma bosta. Na verdade, eu acho que eles fizeram exatamente isso, não foi? Deixa eu pensar em um outro exemplo. Seria a mesma coisa que entregar uma continuação pro Senhor dos Anéis em que o Frodo e o Sam morrem logo no início e sobra pro Aragorn continuar a jornada em nome do Frodo. Boa parte do motivo da gente gostar tanto do primeiro game é tirado de nós. Bem como todo o lance da temática da cura, que por mais que no primeiro game ela só aparece efetivamente ali no começo da história e no final, não dá pra negar que ela é boa parte da base pra aquela história. The Last of Us 1 é uma história sobre amor, relações e o preço da cura pra humanidade, que teve uma sequência que ignora a parte das relações e o preço da cura e transforma o amor em ódio. Então, porra, é realmente tão absurdo assim pensar que a galera poderia não abraçar essa ideia? Então, eu não acho que a divisão da fanbase foi a morte do Joe. Eu acho que a divisão é matar boa parte do que a galera gostou de experienciar na primeira história. A relação desses dois. Se matassem a Ellie ia dar na mesma, sacou? Não é a morte do Joe que pega, eu acho. O que pega é terem tirado um dos maiores motivos de louvor do primeiro game, que é a relação entre eles, que poderia ser explorada inclusive nas suas imperfeições aqui nesse jogo, nos momentos mais baixos deles. Tudo isso é tirado de nós e eu sinto que uma parte da minha experiência com The Last of Us é roubada de mim, porque The Last of Us é sobretudo um jogo sobre relações, e da maneira com que eles decidiram contar essa... Eu também discordo um pouco disso, tá? Tipo, eu acho que é justamente sobre o fato de que não pode fazer qualquer merda e esperar que as tuas relações sempre fiquem exatamente iguais. Independente se é a tua filha, né? Que foi criada e tal. No momento que o cara tem uma decisão questionável do bagulho que foi, uma relação, eu acho maneiro mostrar essa relação afetada, tá ligado? E a perda de alguém que talvez não tivesse 100% contigo, mas que foi. Sei lá, mano, eu não acho errado isso, não. Não acho que seja ruim, sendo bem sincero, cara. Sei lá, eu acho maneiro, cara. A estrutura dessa parada de matar ele no início e ser tudo sobre uma vingança desde o primórdio do jogo, cara. Essa história, eu sinto que não tem nenhuma relação ali que seja tão forte ou tão interessante pra suprir a ausência da relação da Ellie com o Joe. Tá entendendo? Não seria um problema também matar o Joe logo cedo se você me introduzisse algo que pelo menos compensasse, que fizesse essa parada da relação, dos relacionamentos ali, funcionarem de alguma maneira. O que não dá é você tirar o Joe da jogada e não entregar nenhum outro pra compensar. E quais são as outras relações da Ellie aqui? O que a gente tem pra suprir essa relação? A gente tem a relação da Ellie com a Dina, que eu não acho tão interessante assim, pra falar a verdade. A gente tem a relação da Ellie com o Jesse, que eu também não acho tão interessante, nem a com o Tommy, que eu acho que eles não chegam nem perto. A Abby e o Owen ali nem se fala, né? Eu acho que a que mais se aproxima, pelo menos pra mim, assim, mas também não chega nem no dedinho do pé da relação do Joe com a Ellie no primeiro jogo, é a relação da Abby com o Lev. Que ali, de fato, a gente tá experienciando o início de uma relação, a formação de algo novo legal. Então veja, o que eu estou querendo dizer aqui é matar o Joe não é o problema. O problema é matar ele cedo demais na história, porque isso compromete o que poderia ter sido uma sequência natural, em que a gente teria a relação deles em um outro momento, podendo experienciar o desenrolar dos fatos importantes, como a Ellie descobrindo o que ele fez no hospital, em tempo real, e não por meio de flashbacks que pulam a parte do que aquilo fez com o relacionamento deles. Dito isso, vamos falar agora de um ponto que eu raramente vejo alguém discordar, e que isso faz eu ter um pouco de certeza de que talvez o objetivo da Naughty Dog com esse roteiro não tenha sido tão eficaz assim. Que é todo o lance de tornar, durante a jornada da Abby ali, ela uma personagem gostável, carismática ali, ou pelo menos forte o suficiente pra bater de frente com a personagem da Abby. Algo que claramente não funcionou comigo, definitivamente, né, chegando ao ponto de eu largar o controle na cena do confronto ali entre as duas na minha primeira gameplay, pra deixar a Ellie matar a Abby numa expectativa inútil de que isso poderia mudar o rumo da história. E veja bem, esse momento acontece mesmo depois de tudo que você jogou com a Abby. Então se mesmo depois de tudo aquilo, eu e muitos outros jogadores fizemos isso, talvez até você que tá me assistindo aí, que gosta do jogo, que defende o jogo, mas que também fez a mesma coisa, eu sou obrigado a te perguntar, será que a virada de roteiro funcionou mesmo, cara? Será que era esse o objetivo de roteiro? Pensa bem, nos fazer passar 6 horas jogando com a Abby pra que no primeiro minuto em contato com a Ellie a gente largasse o controle na expectativa de que ela fosse morrer? Será que eles realmente pensaram nisso como sendo a experiência do jogador? Será que era isso que eles queriam?
Porque eu acho que não. Ainda mais considerando que esse roteiro tenta muito, cara, mas muito forte fazer a Abby ser uma protagonista melhor do que a Ellie. Essa é a sacada maior do jogo, essa é a proposta. Então aqui eu nem tenho como visualizar muito alguém discordando de mim, sacou? A Ellie é a personagem que mata cachorros, cara, e a Abby é a dona dos cachorros que brinca com eles. Porra, eu não preciso dizer mais nada, né? Esse exemplo já deixa muito claro o que eu tô dizendo e o quanto eles forçam a barra pra gente gostar da Abby. Dito isso, seria impossível contar uma história de uma maneira que a gente curta a Abby, mesmo ela tendo feito o que ela fez com o Joel? Olha, cara, seria difícil, mas eu não acho que seria impossível, e eu pretendo fazer isso na segunda parte do vídeo. Mas antes, e só justificando, né, eu acho que a linha tênue que esse roteiro parece não entender por alguns momentos é que é totalmente possível a gente simpatizar e torcer por protagonistas desprezíveis, desgostáveis e até maus mesmo por natureza. O Walter White tá aí pra provar, cara, que dá pra segurar 5 temporadas de 13, 14 episódios cada ali, fazendo a gente acompanhar o próprio diabo. Mas a gente nem precisa ir tão longe, né? Podemos simplesmente pegar o próprio Joel como exemplo. Ele definitivamente não é um cara do bem. Ele definitivamente não faz coisas legais, mas ali, pra mim, naquela primeira história, funciona, cara, porque a motivação dele é completamente compreensível. Eu acho que pra mim o segredo de tudo tá nessa palavrinha, a motivação, ela faz toda a diferença. Então lá em The Last of Us 1, você como jogador pode até não concordar com o que você está tendo que fazer na pele do Joel, mas considerando que você está controlando aquele cara, é impossível você não simpatizar, porque aquele cara é o mesmo que perdeu uma filha no começo do jogo e você experienciou aquilo. Ele se fechou por 20 anos e aí ele aprendeu a amar de novo, quando ele se permitiu conhecer direito a figura da Ellie, deixar ela entrar no seu coração. Então ele não ia abrir mão daquilo, sacou? Ele já perdeu uma filha, ele não ia poder abrir mão de outra. E não venha me dizer que a motivação da Abby é igual, cara. Eu já vou te cortar logo aí, porque não é. Existe uma diferença entre você atirar em alguém que está no caminho entre você e a sua filha, que por mais que não esteja ameaçando ela efetivamente, está no caminho entre ela e a morte, pra você abertamente torturar uma pessoa buscando o sofrimento absoluto dela, nos últimos minutos de vida dela, buscando apenas a vingança. O roteiro desse jogo cruza uma linha muito grande, muito cedo na história pra personagem da Abby, e isso dificulta demais que eu esteja com o coração aberto pra deixar ela entrar depois, porque eles me introduzem a Abby como uma figura diabólica. E eu realmente não consigo entender a galera que bota em termos igualitários, sacou? De tipo assim, pô, o Joel matou o pai dela, então ela vai lá e mata o Joel. Cara, o pai da Abby ia matar a Ellie, cara. Ele tava com bisturi ali. Pô, viado, eu vou te falar que eu sou uma dessas pessoas. Tipo assim, mano, a Ellie ia morrer pelo bem da humanidade. Todo mundo ali sabia disso. E o Joel saiu matando geral. Uma parte que talvez nem tivesse necessidade, exatamente, né? Até teria, porque o Joel ia morrer ali, né? Mas... cara, tipo assim... o cara matou o pai dela, pô. Num mundo sem leis, assim, tá ligado? Sei lá, mano. Eu não consigo achar a Abby errada, não. Tecnicamente a Ellie ia ser assassinada, né? Mas... ela mesma fala que ela deveria ter sido. Então, assim... sei lá. Eu não consigo achar a Abby... não consigo achar a Abby errada, não, mano. Pô, tá maluco, velho. E falando que ele ia fazer aquela operação, sacou? Ah, mas o Joe podia só ter nocauteado ele se ele quisesse. Tá, mas ele não queria, tá ligado? A Abby também podia ter só nocauteado o Joel se ela quisesse, ou só dado um tiro na cabeça dele. Não, mas não, ela optou por torturar ele. Isso não é uma parada que uma pessoa legal faz, sacou? Nem o John Wick, que teve o seu cachorro morto, torturou o cara que matou o doguinho dele, bicho. Foi um tiro na jaca ali, pronto, acabou, missão cumprida. Mas a Abby não, cara, ela não deu só um tiro no Joel, ela não foi atrás da vingança ali matando ele igual o Joel matou o pai dela. Não, ela pensou naquilo por anos e fez daquele momento ser o mais dolorido possível pro Joel. Eu repito, isso não é a mesma coisa do que atirar na cara de alguém que tá ameaçando alguém importante pra você. Eu tô cansado de ouvir as pessoas falarem que é a mesma coisa. Porra, não é a mesma coisa, pelo amor de Deus. Então sim, pra mim, a Abby começa a história dela muito lá embaixo. Cara, não é a mesma coisa, mas é compreensível. Então sim, o jogo teria que se esforçar muito pra conseguir me levar pro lado dela. O jogo tenta, cara. Meu Deus, como ele tenta. Com o chefão mais legal do jogo indo na parte da Abby, com a gameplay mais agressiva e mais legal na parte dela também. Tem o lance dos cachorros, que nem eu falei pra vocês aí. Enfim, eles tentam, cara. Mas pra mim e pra muitos outros, eles não conseguem. Então, percebe mais ou menos como não é só uma coisa que me incomoda nessa história? Percebe como é idiota falar que eu não gosto de The Last of Us porque mataram meu personagem preferido? Percebe como isso vai muito mais além da decisão criativa de tentar me fazer simpatizar com a Abby? São muitos pontos, e é por isso que eu abri esse vídeo dizendo que talvez se fosse um ponto, 2 pontos dessa história, eu possivelmente não teria um problema com esse roteiro. Mas são muitos, meus amigos, e isso sem contar os pontos que eu tenho, mas que eu não vou explorar aqui agora porque eu quero guardar pra minha versão da história. Mas só pra registrar eles aqui,
aqui, pra não passar batido. Me incomoda também nesse roteiro a a Ellie forma faz com a mesma que coisa grandes com a Nora de revelações fato. são tratadas como eventos repentinos e que não valem muito de nada, sacou? Tipo a Dina descobrir que a Ellie é imune. Porra, um puta momento pra história. É a primeira pessoa que não é o Joe que sabe que ela é imune, mas e aí? O que me importa isso? Pra onde que me leva essa revelação? O que ela interfere na história? Porra nenhuma. É uma conversa trivial, uma conversa normal ali de duas pessoas, como seria chata na vida real. Então esse é um ponto que eu pretendo trabalhar lá na minha versão da história, e também tem um outro que é o fato de que os personagens secundários da história, como o Jesse, o Tommy, a Dina, essa última menos do que os outros, pra falar a verdade, mas no geral, os personagens secundários não tem muito um arco, sacou? Eles não são parte da jornada, eles não têm histórias próprias, tá ligado? Eles só meio que estão ali, sacou? Quando o roteiro precisa deles, seja pra ajudar ou até pra morrer mesmo e causar um Tá, que choque. balinha. Pronto, pra isso eles servem. Mas nada ali me dá a sensação de que esses personagens foram pensados pra viverem seus próprios arcos, que eles têm histórias e traumas próprios ali, que eles vivem suas próprias vidas, entendeu? Que eles aprenderam suas lições próprias nessa jornada. Porra, o Jesse inicia a história e morre do mesmo jeito, ele não mudou em nada ali no meio. Ele não teve um aprendizado, não teve algo que mudou na maneira com que ele enxerga o mundo ou em alguma relação. Não, cara. Ele é o mesmo cara, do começo do jogo até o final. Os personagens secundários não evoluem muito e eles servem muito mais de base pra história da Ellie e da Abby. Isso faz a história ficar um pouco mais flat. Mas enfim, eu repito o que eu disse, se fosse um ou dois César, pontos exato. desses todos que eu falei, eu acho que The Last of Us 2 estava safe comigo. Mas o meu problema é a combinação de todos eles, que você pode até não concordar com um ou outro, mas eu duvido que você discorde de todos, entendeu? Pelo menos a parte da Abby, do ritmo da história dela ali, eu tendo a acreditar que é uma parada universal, mas enfim. A minha conclusão com essa parte do vídeo é que eu acho que existe uma história muito foda pra ser contada. Pô, mas aí que tá como lixo hospitalar. Se o que o Joel faz no hospital é compreensível, como que o que a Abby faz não é compreensível? Tipo, caralho, eu olho o que o Joel fez e penso assim, pô, se fosse minha filha, né? Ninguém me perguntasse nada. Moleque, sei lá do que eu seria capaz. Do mesmo jeito que eu olho e penso, moleque, se alguém matasse meu pai e eu tivesse a chance de estar cara a cara com essa pessoa, eu também não seria capaz. Tá ligado? Então, mano, porra, sei lá, mano, todo mundo, ninguém é santo nessa história, gente. Não tem um personagem nessa porra dessa história que é santo. O Joe é um filho da puta, a Ellie é uma filha da puta, a Abby é uma filha da puta, todo mundo é filha da puta, cara. Todo mundo é filha da puta, cara. Todos. Ninguém é santo, mano. Ninguém, mano. Os eventos de The Last of Us Part 2. Eu acho que esse roteiro tem pontos e viradas interessantíssimos que eu gostaria de ver sendo explorados. Eu acho que o jogo tem um tema sensível e muito peculiar de se avaliar o conceito do bom e do mal, e eu acho que esse conceito é de fato muito interessante. E eu também acho que qualquer história ousada e subversiva merece muito respeito. E eu tenho muito respeito por The Last of Us Part 2 por ter tido a coragem de fazer tudo o que fez. Eu só não acho que eles fizeram da maneira mais eficiente possível. E eu não acho que tinha motivo de dividir essa fanbase, entendeu? Eu acho que existe uma forma de contar a mesma história, com a mesma reflexão ali, que agradaria todos vocês que são aí do grupo que amam o jogo da mesma forma, mas que também traria de volta a galera que, como eu, acabaram se desconectando um pouco nessa segunda parte da narrativa. E é exatamente isso que eu pretendo fazer agora nessa segunda parte do vídeo. Mas antes, eu preciso trazer pra vocês aqui algo muito melhor do que qualquer coisa que você pode lutear em um mundo pós-apocalíptico, que é a nossa grande patrocinadora do vídeo de hoje, meus amigos, a Insider. Já é uma grande parceira aqui do canal e que topou financiar bastante. Eu diria o próprio Joe de The Last. Foi algo muito para você pegar o mundo. Eu agradeço como seria Insider pelo apoio e a parceria aqui ao canal. Agora sim, vamos mergulhar juntos em como seria a minha versão para a história de The Last of Us Part 2, onde eu vou tentar cobrir todos os problemas que eu apontei aí na primeira parte do vídeo, bem como, é claro, tomar uma liberdade criativa aqui ou ali, de algumas coisas que eu tenho na minha cabeça e que eu acho que seriam da hora pra cacete, que eu quis meter dentro da minha história, porque foda-se. Então não se assustem se em um determinado ponto da história a coisa mudar por completo e a gente tiver outra parada por completo, e só porque eu achei maneiro, eu tomei algumas liberdades criativas também. Então a minha ideia, claro, é manter o mais próximo do texto original, do tema original, dos eventos originais, mas eu vou me permitir algumas trocas que eu considero importantes pra que essa minha versão da história funcione, tá legal? Então dito isso, eu espero que vocês curtam, espero que vocês se divirtam, espero que mesmo você não gostando de todos os pontos que eu vou trazer aqui, que pelo menos esse vídeo, pelo menos essa história levante uma reflexão de que, cara, talvez isso, fala, Brian, naquela história, teria sido legal. Espero que pelo menos essa sensação eu consiga te despertar em algum ponto da história. Se eu conseguir uma vez, já tá valendo pra mim. A história começa com uma imagem familiar, o St. Mary's Hospital. Foi ali que tudo terminou na nossa última visita a esse universo, então nada mais justo do que ser ali agora onde tudo vai recomeçar.
câmera. Foda, vai ser difícil porque a gente tem que fingir que a gente não sabe nada aqui. Ninguém nunca viu The Last of Us, ninguém nunca jogou The Last of Us 2, rapaziada. Jogamos um, lançou o 2 agora. Tem que olhar com esses olhos, tá ligado? Vai descendo devagar na área externa do hospital até revelar uma nova personagem que vai chamar a atenção do jogador, é claro, por não ser nem o Joe e nem a Ellie. A personagem é loira, tem uma trança presa atrás da cabeça e está num acampamento improvisado ali nos arredores do hospital. A gente não sabe o nome dela ainda, nem o que ela é na verdade, e menos ainda de que grupo ela faz parte. Tudo que a gente sabe é que ela está ali com esse grupo de pessoas, gente comum, homens, mulheres, cozinheiros, enfermeiros e alguns soldados ali com cães de guarda, todos vivendo num clima gostoso e amigável e que aparentemente estão morando ali naquele local de maneira improvisada há alguns dias. O jogador controla a garota então e acompanharemos ela conhecendo o ambiente, interagindo com os moradores, brincando ali com os cachorros em um cenário bastante acolhedor. Dá pra ver que aquelas pessoas se conhecem, dá pra sentir que elas se gostam e que aquilo realmente é uma comunidade feliz. Em um determinado momento a personagem será chamada pelo nome por um homem, aparentemente o líder daquele acampamento, que se dirige a ela e a um outro rapaz que estava próximo dela ali. Abby, Owen, venham aqui. Os dois se aproximam e o homem chamado Isaac diz que o Gostei, grupo que foi né? fazer a patrulha da madrugada não está fazendo check-in no falas. rádio conforme o combinado, e por mais que ele acredite que não deva ser nada, que ele está tranquilo porque eles limparam a região há pouco tempo, ainda assim vale a pena investigar para evitar alguma surpresa por parte dos cicatrizes. O jogador ainda não sabe o que significa esse termo, quem seriam cicatrizes, se eles seriam pessoas, um grupo paramilitar, um novo tipo de infectados, ainda não está claro para nós, mas a gente percebe o medo no olhar da Abby quando ela ouve o termo. A orientação deles foi ir até o mercado, algumas quadras para o sul. Vão até lá e se tudo der certo, vocês vão acabar se encontrando no caminho. Abby e Owen partem então para a missão e no caminho, por meio de diálogos ali entre os dois, o jogador vai percebendo que existe algum tipo de romance mal resolvido ali. Nada muito explícito, mas já fica claro para nós que esses dois se curtem e que por algum motivo eles não podem mais estar juntos. Eles conversam também sobre as condições da base principal deles, um lugar que eles chamam de o estádio, e como as coisas por lá não parecem estar nada bem. A escassez de medicamentos e de comida tem deixado as pessoas com fome e muito doentes. Porém, é por meio desses diálogos também, e principalmente frente a essa situação toda sobre o seu povo, que a gente vai descobrindo um pouco mais de quem é essa tal Abby, que aqui nessa minha versão, pelo menos por enquanto, é uma garota otimista, determinada e inspiradora. Ela não é carrancuda ou mal encarada e muito pelo contrário, ela é alegre, divertida, piadista e se preocupa com sua comunidade, quer o melhor pra todos ali e está disposta a trabalhar e lutar se for preciso pra conseguir esse melhor pro seu povo. Eles avançam na trilha e no caminho encontram alguns infectados, onde o Owen sugere que eles passem despercebidos, sem chamar atenção, na qual a Abby, sem pestanejar, nem deixa ele concluir o raciocínio. Você sabe que eu não posso fazer isso. Abby, pelo amor de Deus, a gente pode voltar aqui depois. Até onde eu sei, a gente vai ficar aqui semanas. Owen, não. A gente vai fazer a coisa certa. Custe Cara, o que custar. Porra. A impressão minha, esse diálogo é a voz do Spencer e a voz do próprio Rafa. Um filtro de voz mais, tá ligado? Distorcido, mano. Abby, caralho, você é foda. Na verdade, seu pai é foda. Eu não sei se eu culpo ele ou você por esse senso de justiça maldito que só coloca a gente em mais problema. O jogador ainda não sabe quem é o pai da Abby, mas fica claro pra nós que ele é uma figura importante e inspiradora pra ela e pra comunidade toda também. Os dois então puxam as pistolas silenciadas e temos um primeiro combate contra os infectados, que vai servir como tutorial do jogo também, pra ambientar o jogador sobre as mecânicas de combate, tanto no modo furtivo quanto no modo de assalto mesmo. Porém, um ponto narrativo importantíssimo aqui na minha história é que essa sequência só pode terminar quando o jogador finalizar cada um dos infectados. É impossível seguir deixando algum deles vivo ou tentar passar despercebido ali. E vocês vão entender o motivo disso mais pra frente, tá legal? Então, depois do combate, a gente acompanha os dois seguindo ali na trilha, onde eles conversam sobre os amigos que saíram na madrugada ali pra fazer a tal patrulha, e ficam relembrando algumas histórias divertidas ali de noites de jogos e bebedeira, e mostram que todos ali têm uma relação muito legal e se divertiram muito algumas semanas atrás aí no estádio. E reforçando mais uma vez, é claro, pro jogador que aquelas pessoas que eles estão indo atrás lá não são aleatórios quaisquer, não são soldados quaisquer, são os amigos deles. Mas algumas sequências de combate ali, seguindo o mesmo formato da Abby, não permitindo que eles deixem nenhum vivo, seguidas de mais conversas pra gente conhecer ainda mais da Abby e da sua índole e da relação dela com o Owen, até que finalmente chegamos no local marcado no mapa deles onde a patrulha deveria ter ido. O local é um mercado e eles entram confiantes de que os seus amigos estariam por lá, talvez aproveitando para se embebedar no tempo livre, mas o que eles realmente encontram acaba sendo consideravelmente mais perturbador do que qualquer coisa que eles poderiam imaginar.
Os corpos dos membros da patrulha pendurados no teto do mercado, rasgados na região da barriga e com os órgãos pendurados pra fora. E na parede um símbolo desconhecido pintado com o sangue das vítimas e uma mensagem escrita: aceitem a purificação. Assustada, a Abby deixa a sua pistola cair e vemos uma lágrima caindo do seu rosto. Esse é o primeiro momento em que a gente vê aquela alegria, empolgação e otimismo dela sumir. Porém, num pingo de esperança repentina, ela percebe que está faltando uma pessoa, Nora, a sua amiga, que eles passaram horas falando a respeito no caminho. Ela sai gritando pela Nora ali por dentro do mercado, até que entra num depósito e encontra sua amiga presa numa corrente, já transformada em um infectado. Aquela esperança repentina que a gente viu no olhar da Abby então desaparece e ela desmonta em lágrimas. Malditos cicatrizes. Eles devem ter nos seguido até Não dá aqui. pra levar essa... Monstros, animais. Eles fizeram de novo, Owen. Essa narração... Estão essas vozes infectando assim. nosso povo propositalmente, deixando pra gente encontrar selvagens. O Owen coloca a mão no ombro da Abby e pergunta se ela quer que ele cuide daquilo, mas ela diz que não. Ela era minha melhor amiga. É justo que seja eu. Vemos a Abby se levantando, limpando as suas lágrimas, puxando a sua pistola, enquanto repete em voz baixa pra si mesma: Fazer a coisa certa, custe o que custar. A câmera vai pra cima do ombro dela e o jogador sabe que caberá a ele a função de atirar na melhor amiga transformada, porém a câmera vai ficar tremendo conforme a Abby chora, dificultando um tiro certeiro. E provavelmente forçando o jogador e a Abby, consequentemente, a errar a cabeça algumas vezes, e aí quando finalmente a cabeça for acertada... A tela escurece e aos poucos a gente vai ouvindo outros barulhos de tiro, como se alguma grande batalha estivesse acontecendo, e voltamos pra pele da Abby saindo da mata que ela entrou pra ir nessa jornada e voltando pra aquele mesmo acampamento, só que dessa vez o local está vazio. Ela sai correndo em direção ao hospital, de onde estão vindo os disparos, e no caminho vai encontrando todas aquelas pessoas que o jogador interagiu antes, mortas no chão dos diferentes andares do hospital. A Abby segue o rastro de sangue para os andares superiores do hospital, até que chega em um corredor diferenciado, com uma porta vermelha no fundo, e aqui é o momento em que o jogador vai se ligar de qual é o momento da linha do tempo em que a gente está. A Abby abre a porta e encontra o seu pai morto no chão, próximo à mesa de operação. Pô, eu não acho que isso Ela cai no seria chão, ruim, começa não. a chorar, clamando pelo pai, e a gente ouve ao fundo, com o áudio meio distorcido, o Isaac conversando com o Owen. Um dos soldados conseguiu me dar um nome antes de morrer. Joel, 40 anos, 1,80 e parece que ele saiu daqui com a garota. A câmera se aproxima pro olhar da Abby, que agora já não demonstra mais nada de alegria, inspiração ou otimismo que a gente viu anteriormente. Aquela garota aparentemente morreu por todos os eventos que aconteceram nesse dia, e agora, tomada apenas por ódio e escuridão, vemos apenas ela dizer uma palavra: Joel. Vamos para mais uma imagem externa do hospital, agora de noite, e aos poucos o letreiro de 2 anos depois aparece na tela, e aqui entra aquela exata cena, exatamente igual a do jogo, da Ellie encontrando provas do que realmente aconteceu naquele lugar, o Joe chegando na manhã seguinte, com ela confrontando ele, e ele finalmente admitindo o que fez. Que ele matou todo mundo porque eles iam matá-la para fazer uma vacina. A Ellie desmorona de tanto chorar, empurra o Joe, xinga ele, dizendo que ele arruinou a vida dela e sai de cena. E dessa maneira entramos nos créditos de abertura, meus amigos, e acho que a minha ideia aqui ficou clara do que eu quis fazer, né? Trabalhar todo esse lance do que rolou no hospital por meio da visão das duas protagonistas que a gente vai ter nesse jogo, antes mesmo dos créditos abrirem. Eu quis fazer o jogador experienciar o que rolou com a Abby, sentir quem que é a Abby e ver a consequência real das ações do Joe no primeiro game e como elas impactaram a Abby. Mais do que ver, eu quero que o jogador sinta, eu quero que ele experiencie o que o Joe tirou dessa mulher. Além disso, eu quis também explorar o lance da Ellie descobrindo tudo nesse momento do jogo, logo cedo na história, pra já setar o tom do game inteiro, o tema disso aqui pro jogador, que é a desesperança completa sobre tudo que desenrolou por conta da decisão do Joe no primeiro game. A sensação pro jogador vai ser horrorosa, mas inevitável de uma certa forma, né? De que tudo aquilo que você achou que tinha dado certo no final do primeiro jogo deu errado, e deu errado pra cacete. Depois dos créditos de abertura, pulamos pra Jackson e nem precisamos do título dizendo quantos anos se passaram, a evolução da personagem da Ellie já vai fazer esse trabalho pra nós, e aqui, já jogando como a Ellie, a gente vai acompanhando algumas tarefas mais mundanas, cotidianas ali da comunidade de Jackson, que aparentemente está se preparando pra uma grande festa que vai rolar ali de noite, né? E a ideia é que o jogador aqui possa ir conhecendo a cidade mesmo, né, os moradores e tal, porém nós não teremos nem sinal do Joe, cara, ninguém fala disso com a Ellie, ninguém cita o nome dele pra ela, e eu quero que o jogador ache isso estranho no mínimo, afinal a gente teve um salto
salto temporal depois de um grande evento ali entre os dois e porra, a gente precisa saber o que aconteceu depois daquela treta do hospital, certo? É impossível que eles tenham ficado brigados todos esses anos, afinal, Joe e Ellie é uma parada muito forte, a relação deles é a parada inteira do primeiro game. Será que eles realmente brigaram? Será que aquilo acabou? Bom, o jogador ainda não vai descobrir, porque ninguém fala do Joe com a Ellie. A noite chega e nós entramos naquela cena da festa que rola exatamente do mesmo jeito que rola no game, com a única alteração de que o Jesse aqui não é o parça da Ellie, não é ele que tá ali no canto com ela, batendo um papo amigável. E na minha versão, esse cara vai ser o Tommy, dando uma de tiozão legal ali, descolado, e incentivando a sobrinha dele a ir pra cima da Dina, pra dar uns beijos nela. E a partir daqui, a cena rola exatamente igual também. O beijo rola igualzinho, o clima entre as duas subindo também rola igualzinho, só que na minha versão, a gente vai ter esse momento interrompido pelo Jesse, que derruba uma cerveja, olha pras duas ali se beijando e chama toda a atenção da sala pra ele e se direciona pra Ellie dizendo: É sério isso, Ellie? Você não conseguiu esperar uma semana, sua vagabunda. A Ellie larga a Dina indo em direção pra responder, né? Mas antes que ela possa fazer qualquer coisa com o Jesse, o Joe acerta ele, dá um soco nele, dizendo pra ele nunca mais chamar a Ellie disso, senão o Jesse vai ter problemas com ele. O Joe vira pra Ellie esperando algum tipo de reação, numa pausa dramática, porque afinal o jogador também quer saber qual é a reação da Ellie, até porque essa reação é o que vai determinar a gente saber o status da relação deles ali, mas infelizmente a reação é a pior possível. Porque eu quero que a resposta da Ellie pro Joe aqui seja muito pior do que a que o game entregou, que já é muito pesada, tá legal? Mas o que eu quero aqui é que fique claro pra nós, pro jogador, que a Ellie não está só magoada ou ressentida pelo que aconteceu. Aquele evento do hospital que a gente testemunhou não só abalou a relação deles, não, cara, é muito pior. A Ellie odeia o Joe, ela despreza ele, ela humilha ele, mandando ele nunca mais se meter na vida dela, na frente de todo mundo que tá olhando ali, dizendo que a última vez que ela confiou nele, ele destruiu a vida dela. É um momento triste, é claro, é horrível pro jogador, por ver que aquela relação tão maneira que a gente tinha desses dois, que era a base inteira do primeiro jogo, acabou. E que pelo jeito que está, né, é impossível algum dia ela voltar a ser o que era. A tela escurece e nós pulamos pra um cenário de neve com uma... Não sei se eu gostei da mudança do Tommy com o Jesse e tal, não sei o que, e vagabundo. Eu não sei se eu gostei disso. Talvez ele vai chegar em algum lugar com essa porra. Não sei, sinceramente, mas não sei, até agora não sei se... personagem de Toca olhando Jackson à distância, e temos aqui aquela mesma sequência da Abby no começo do jogo, indo em direção à cidade e encontrando alguns instaladores no caminho e tendo que voltar pra sua cabana com seus amigos. Lá, sem toda aquela roupa de frio cobrindo ela, a gente vê que a Abby agora está preparada, cara, que durante os anos ela cresceu, treinou e que tem uma espécie de retrato falado meio mal feito ali do Joe ao lado de uma garotinha. E nesse mesmo retrato falado tem um rabisco de caneta escrito 14 anos, 15 anos, 16 anos, 17 anos, 18 anos, 19 anos, dando a entender que ela está nessa caça há tempos e que ela sabe exatamente quantos anos a Ellie deve ter agora. A câmera se aproxima do retrato falado da Ellie, dando um fade pro rosto da Ellie na vida real, que acaba se dando bem na festa e que levou a Dina pra casa. Nessa minha versão da história, ela não mora com o Joe, ela tem uma casa só pra ela, até pra reforçar ainda mais essa ideia de que ela não está só puta com o Joe, não, ela não quer nunca mais falar com ele. E lá a gente tem aquela cena das duas fumando e comparando as cicatrizes, onde a Ellie confidencia pra Dina todo o lance dela ser imune. A Dina pede desculpas pela reação do Jesse, diz que ele não lidou muito bem com o término entre os dois e que ele tá culpando a Ellie por aquilo, porque as duas já eram super amigas há tempos e tal, mas que ela não deveria ficar preocupada, na qual a Ellie diz que não está nem um pouco preocupada porque ela acha o Jesse um babaca. A cena é fofa, a Dina pega um punhado de flores ali que a Ellie tava desenhando pra uma futura tatuagem e junta todas elas num apunhado de papel ali e faz uma espécie de buquê fake pra ela, até que num determinado momento elas se beijam de novo e partem pra um lepo-lepo, quando a câmera sai da casa e mostra que um novo dia chegou. Tommy bate na porta da Ellie no dia seguinte, diz que ele colocou ela na patrulha com o Joe e se surpreende quando vê a Dina ali dentro. Ele dá uma piscadela de tiozão legal pra Ellie, faz um joinha pra ela, deixando a menina um pouco envergonhada, e a Ellie responde que não, que ela não vai com o Joe e que o Tommy sabe disso. O Tommy insiste e diz que o Joe ama muito ela pra ela não levar aquilo pro pessoal e reforça que ele precisa de 2 pessoas naquela rota, mas a Ellie nega e diz que não está aberta a discussões. A Dina então se mete e diz que ela vai, que não tem problema nenhum, que ela pode ir com o Joe se a Ellie topar ir com o Jesse, que vai ser até melhor desse jeito mesmo. A Ellie topa e o Tommy ainda solta um comentário meio que indignado dela ter preferido ir com o Jesse do que com o Joe, meio incrédulo dela nem sequer considerar resolver aquela situação, e a gente corta pra galera já saindo de Jackson, os 4 cavalos ali, sendo que a Ellie nem olha pro Joe e vai pra um lado ali com o Jesse, enquanto o Joe e a Dina vão pra outro lado.
Voltamos pra Abby pra mais uma sequência dela na neve, tentando encontrar um caminho pra Jackson, estudando as possibilidades ali, e dessa vez o que a gente vai ter aqui é algo muito parecido com o que a série da HBO fez. Uma sequência de perseguição brutal ali da Abby com os infectados, ela está encurralada, sozinha, e quem aparece pra ajudar ela é o Joe e a Dina. Eles escapam e ela convence eles a buscar abrigo ali por causa da tempestade numa cabana afastada, e chegando lá, a Dina, na maior inocência, apresenta os dois pra galera. Nossa, essa foi por pouco. Muito prazer, eu sou a Dina. Esse aqui é o Joe. E nisso a sala congela, porque todos ali sabem o que... Ele deve ter feito isso única e exclusivamente porque ele não deve aceitar o fato de que o Tommy foi burro, né? O Tommy foi descuidado a falar o nome dos dois pra Abby, que é algo que o Tommy teoricamente não faria. Esse pá que o pensamento é esse, tá ligado? isso significa. E a Abby, sem nem sequer pestanejar, atira na perna do Joe antes mesmo dele poder falar. O Joe cai agonizando, a Dina começa a gritar pedindo pra eles pararem e a Abby dá uma tacada de golfe na cabeça dela, desacordando a Dina. Ela manda um discurso pro Joe, mais ou menos igual na série também, mas menos expositivo, dizendo que ele tirou tudo dela, que ele acabou com a esperança dela, que ele mudou ela como pessoa, e ela fala muito sobre o pai dela também, que ele era um cara maravilhoso que o Joe jamais conseguiria ser e que ele ensinou ela sobre fazer a coisa certa sempre, custe o que custar, só que dessa vez ela estava considerando abrir uma exceção. Olha, Joel, talvez eu devesse te matar aqui agora. Desse jeito. Mas isso não seria certo, seria? Não seria justo. Morrer é muito fácil pra você. Afinal, você não me matou, você matou meu pai. Então o mais próximo que eu posso te dar pra gente ficar na mesma página é matar a sua garotinha. A câmera vai pros olhos do Joe e entendemos exatamente o que ele está pensando só pelo olhar. Um olhar de epifania, quase que um olhar de alívio. Porque ele sabe que ele provavelmente vai morrer ali, tá ligado? Ele viu demais. Mas ele também está agradecido com a ideia de que se aquela tal Abby está achando que a Dina é a Ellie, isso pode significar que a verdadeira Ellie pode sair dessa viva. O Joe então responde, meio que num tom fingindo se importar mais do que ele realmente se importa, pra não dar tanto na cara, dizendo pra Abby que se ela fizer alguma coisa com a Ellie, ele nunca vai parar de persegui-la. Na qual a Abby se ajoelha bem perto dele, com a 12 na mão e diz: então a gente vai garantir que você não persiga ninguém nunca mais. E ela atira na perna dele diversas vezes, fazendo um puta barulhão de tiros de 12 e assustando até os seus amigos que estão ali com ela, decepando a perna esquerda do Joe. A câmera agora, na primeira pessoa do Joe, vai escurecendo conforme ele vai desacordando e a gente vê a Abby caminhando em direção à Dina, com a 12 na mão, e antes de apagar por completo, a última coisa que o Joe escuta é um último tiro de 12. Pô, não gostei dessa ideia, não. Com a tela totalmente preta agora, a gente ouve na voz grave do Joe apenas um nome. Ellie. Voltamos a jogar com a Ellie no meio da nevasca e ela recebe um chamado no rádio do Tommy, dizendo que ele não está conseguindo contatar o Joe e a Dina, e mandando ela e o Jesse refazerem a rota dos dois, sendo que a rota agora tem diversos infectados por conta dos barulhos de tiro, né? E depois de uma longa batalha para chegar até o local, a Ellie encontra o Joe desacordado, sem uma perna e nem sinal de mais nada por lá. O Jesse olha o Joe, assustado inclusive, mas corre pela casa em busca da Dina, enquanto a Ellie, em completo estado de choque, não consegue fazer mais nada a não ser olhar o Joe, assustadíssima com o estado em que ela o encontrou. O Jesse desce as escadas dizendo que eles precisam procurar a Dina e a Ellie diz que não, que ela precisa levar o Joe de volta porque senão ele vai morrer, na qual o Jesse diz que ele já está morto, mas a Ellie se recusa a acreditar. Ela aplica um torniquete na perna dele e com a força sobrenatural que só alguém que passou por um momento desses consegue entender, ela coloca o Joe atrás do seu cavalo, sobe também no cavalo e dispara em direção a Jackson, com alguns takes externos ali da cabana mostrando o Jesse ainda gritando pela Dina. A tela escurece e nós voltamos pro Joe abrindo os olhos, deitado numa maca de hospital, totalmente machucado, cortado e com o lado esquerdo do rosto totalmente inchado, e quando ele olha pra baixo, ali está a Ellie, olhando pra ele. O jogador talvez tenha a esperança de que esse evento pode ter sido suficiente pra Ellie voltar a ser o que era e que The Last of Us 2 vai ser um jogo dos dois juntos de novo, em busca de algo, mas a gente rapidamente vai esmagar essa esperança do jogador com as primeiras palavras dela pro Joe sendo: Dina, onde tá a Dina? Quem tá com a Dina, Joe? O Joe respira, atordoado e tentando se lembrar do que aconteceu, do que ele teve que fazer, e ele diz: Ela se foi, Ellie. Porra nenhuma, Joe. Eles deixariam o corpo lá. Por que eles levaram ela? Quem tava lá, Joe? Você tem que se lembrar. O Joe, ainda muito atordoado, consegue se lembrar de um nome: Abby. Que mais, Joe? Eu preciso mais do que um nome. Eu não me lembro, Ellie. Eu não sei. Você é um inútil, cara. Você sempre foi.
e ela sai da sala puta em direção à sua casa. Não faz Até que o sentido Tommy a chega Abby por lá não, também tipo, e diz que ele encontrou algo que não pode matar ajudar. ele, mano. Insígnia da WLF que ele reconhece como sendo parte de um grupo em Seattle, mas que ele não sabe muito mais do que isso. A Ellie diz que é o suficiente, diz que vai partir na manhã seguinte, mas o Tommy pede pra ela esperar que ele vai tentar conseguir mais homens pra ir com ela. Eu não preciso mais de homens, Tommy. Eu sozinha vou ser mais rápida. Mas o Tommy não deixa e fala que ela não vai sozinha de jeito nenhum, porque ela precisa de pelo menos mais uma pessoa pra ir com ela, como eles sempre fizeram por ali. Patrulhas em duplas, sempre. Eu imaginei que você não ia querer esperar, então eu consegui um parceiro de viagem pra você. O único idiota que ainda tá disposto a sair hoje. E quando ela olha pra trás, ela vê o Jesse. Nem fudendo, Tommy. Esse imbecil não. Qualquer um menos ele. Na qual o Tommy responde dizendo que ela não tem o direito de escolher, que ela já não aceitou ir com o Joe de manhã e que por isso tudo aconteceu. Mas aí tu A Ellie respira perdeu. fundo, entende o recado, entende Não, também mas que aí- o Joe é irmão do... Mas aí tu perdeu a explicação, o Karina Lover. Ele não mata a Dina porque a Dina... Ela mata a Dina porque acha que a Dina é a Ellie. Vulgo a filha dele. Vulgo ele vai sofrer. Tá ligado? Aí tu perdeu a explicação. do Tommy e que ele tem algum tipo de voz nisso, olha pro Jesse e diz pra ele se preparar porque eles vão partir na manhã seguinte. O Tommy entrega um rádio pra ela, dando instruções pra ela não pegar as ruas principais e pra chamar ele todos os dias numa frequência específica, no mesmo horário pra passar um relatório. E o jogador então vai conduzir a Ellie pra se preparar pra missão. E porra, vamos falar bem a verdade? Não existe nada mais legal em videogame do que de fato se preparar pra uma missão. Então a gente vai colocar um depósito de armas ali em Jackson pra Ellie poder entrar, cheios de diferentes tipos de armas ali pro Que jogador isso? poder escolher pelo menos duas delas pra ser o seu loadout inicial pra poder partir pra essa jornada. Só que a gente também vai colocar uma pegadinha aqui. A primeira arma que o jogador escolher, que eu tô imaginando que vai ser a primeira que ele quer, é a que mais vai chamar a atenção dele, no momento em que o botão for apertado, o Jesse vai aparecer por trás e deu vai assim, pegar Alusão. justamente essa arma que o jogador queria na frente da Ellie, dizendo: Deixa isso aqui comigo, Ellie. Sou eu que vou fazer o trabalho de verdade, né? E a minha ideia com isso é que o jogador também sinta bronca e ranço do Jesse, tanto quanto a Ellie já está sentindo. Então, com o loadout montado, a gente pula pro dia seguinte e temos a jornada da Ellie em Seattle, igualzinha no jogo, com a diferença de que aqui ela está com o Jesse e eles se odeiam. Eles pouco se falam e nos momentos em que se falam é uma troca de ofensa constante, pelo menos nesse primeiro dia de Seattle. Mas no fundo, os dois sabem que não tem jeito e que eles precisam se virar para encontrar pistas e tentar encontrar esse tal estádio. No final do dia, a Ellie liga pro Tommy pelo rádio, passa o relatório para ele e logo antes de desligar por um breve momento, ela vira pro Tommy e diz: Tommy, espera. Como ele tá? A tela escurece e nunca ouviremos a resposta, mas o simples fato dela se preocupar, cara, vai ser o suficiente pra amenizar um pouquinho, pelo menos, o nosso coração. Tá. Pulamos pra Abby no primeiro dia de Seattle dela, que já está ali de volta na sua base, no estádio, onde a gente vai explorar o verdadeiro mundo da Abby nesse primeiro dia, né? E aqui, a principal mudança perante o jogo é que eu não quero que o estádio seja aquele mundo perfeito que é no game. Não, eu quero mostrar que a Abby não agiu só por vingança. Foi por isso também, é claro, mas não só por isso. O povo da Abby está fudido, passando fome, perdendo a guerra contra os cicatrizes, que Cara, estão até agora usando eu não tô achando de infectados todo ruim, capturados não, ali pra mano. atacar as bases inimigas. Eu quero que o jogador passeie por esse estádio e ao invés de ver escolas e um mundo perfeito ali pra aquele apocalipse, não, eu quero que ele veja o quão desesperadamente esse grupo precisava de uma cura. Eu quero que o jogador entenda e experiencie na prática o que a decisão do Joe tirou deles. Não foi só pra vingar o pai dela que a Abby foi até Jackson, foi pela vida de todos que ela sabe que vai perder nessa guerra contra os cicatrizes, vidas essas que não seriam perdidas se eles tivessem conseguido a vacina. Enfim, durante esse passeio depressivo pelo novo estádio que eu construí, um alarme vai ser acionado e a gente vai ver a galera correndo que nem maluco Olha, pra eu pegar não acho que tá cobertura e se confuso até preparando pra agora, um não. ataque como se eles já tivessem Eu passado acho por que tá isso bem de antes. E boa. aí um barulho de helicóptero vai se intensificando, a Abby e o Owen se armam junto de outros soldados que estão por ali e a gente vê dois grandes helicópteros com o símbolo dos cicatrizes do lado passando por cima do estádio e jogando dois containers lá dentro, um container cada helicóptero. O clima de tensão vai subindo e a gente não sabe o que tem lá dentro, se é uma bomba ou que porra que é aquilo, e aos poucos os containers vão sendo esmurrados de dentro pra fora e vemos uma horda de infectados atacando o estádio e dizimando muitos dos amigos da Abby. A batalha é gigante, a batalha é sangrenta, cinematográfica, daquele jeitinho que a Naughty Dog sabe fazer, sempre soube fazer, e a gente vai vendo a Abby perder mais e mais amigos, sendo que sempre que um é mordido, ela já atira na cabeça deles também. A gente percebe nessa batalha que, por alguma razão que a gente ainda não entende, ser a pessoa que dispara na cabeça dos amigos mordidos é importante pra ela. Sadismo, talvez? Uma superstição? Não sabemos ainda. Ponto é que no final da grande batalha, o estádio vence, o estádio sobrevive, mas cabe a Abby e ao Owen eliminarem os companheiros mordidos novamente. E eu quero que o jogador sinta o peso de cada tiro. Eu quero que ele sinta o fardo que é ser a Abby naquele mundo, quão desesperadamente ela e o seu grupo precisavam de uma cura. Por isso que tu não acha o Joe um filho da puta como lixo hospitalar.
Entramos então no segundo dia da jornada da Ellie, e aqui ela e o Jesse vão começar a conhecer um pouco mais os cicatrizes. E eu quero que a Ellie tenha contato com eles, com a metodologia, com a crença, e quero que ela sinta medo deles. Porque afinal, um grupo de paramilitares sorrateiros que se comunicam com uma linguagem única ali de assobios, com viés religioso e que possuem helicópteros com infectados em containers. Porra, cara, isso é assustador, né? Só parênteses aqui, tá legal? Eu sei que eu tô mudando um pouco as características dos cicatrizes, deles serem um grupo mais tribal do jogo e tal, mas eu não ligo, eu acho que é importante colocá-los dessa forma aqui, porque isso representa uma força imparável e misteriosa, mesmo que isso signifique abrir um pouco mão do lance deles serem mais tribais no game. Então, essa minha versão dos cicatrizes você pode considerar como uma mistura visual ali entre os cicatrizes do jogo e daquela galera mais pro final que aparece, sabe, no resort, que são um grupo paramilitar chamado Os Serpentes. Aqui nessa minha versão eu vou tratar eles como sendo quase que uma coisa única mesmo, e vocês vão entender o porquê depois. E bom, nesse dia, Ellie e Jesse continuam indo atrás das pistas, seguindo alguns rastros ali deixados pela galera da Abby, e indo atrás do tal estádio que eles sabem que tem que encontrar, tentando descobrir onde aquilo fica. E nesse dia, eles só vão encontrar inimigos humanos. Esse é um dia em que infectados não vão aparecer, e isso vai ser importante pra mim. Nós teremos confrontos entre os cicatrizes e o WLF, com a Ellie e o Jesse tentando matar todos eles, tendo que matar todos eles, e em outros momentos eu quero que eles encontrem restos mortais de uma batalha passada ali entre as duas facções, mostrando que Seattle é um lugar dominado por esse conflito há anos. Isso se segue até um determinado lugar na trilha que eles estão seguindo lá, né, em que a Ellie encontra um dos papeizinhos de flor que ela tinha desenhado e que a Dina colocou no seu bolso no dia que elas se beijaram. Ela fala pro Jesse, animada com a ideia da Dina ainda estar viva, e o Jesse, um pouco frustrado e visivelmente com ciúmes, ataca a Ellie dizendo que a Dina só foi pega por causa dela. E se ela não tivesse ficado com aquelas frescuras de não ir com o Joe, tudo estaria certo, porque quem deveria se fuder era a Ellie e não a Dina. A Ellie olha pra ele com muita raiva, mas respira um pouco, e ao invés de atacá-lo, como ela tem feito até agora na missão, ela abaixa a cabeça e concorda. Sim, Jesse. Isso aqui é tudo culpa minha mesmo. Ela se senta no chão, um pouco abalada pelo ataque do cara, e o Jesse, que não estava esperando essa reação, abaixa a guarda e senta do lado dela também, sem falar nada, e só coloca a mão no ombro da Ellie. Poder da amizade. Depois de um tempo em silêncio entre os dois, a Ellie começa a contar tudo pra ele, por entre algumas lágrimas, de como ele está certo, e de como tudo aquilo é culpa dela. Tudo, absolutamente tudo. Não só a Dina, mas todo o resto também. Os infectados, o medo constante, as guerras de facções que eles estão vendo, tudo é culpa dela. Ela conta pro Jesse que ela é imune, conta o que o Joe fez, com muito ódio no coração, muita raiva enquanto ela fala do Joe, principalmente do que ele fez, do que ele tirou dela, mas é uma raiva meio diferente que a gente ouve pela voz dela. Uma raiva meio que buscando algum tipo de aprovação do Jesse por estar sentindo o que ela está sentindo. Só que é aqui que ela é surpreendida pela resposta do Jesse. Porra, Ellie, eu não sei mais o que eu acho, sabe? Olha em volta, cara, tudo que a gente viu hoje. O ser humano é podre, um lixo. Essa é a verdadeira escória desse planeta, sabe? A gente se mata desde que o mundo é mundo, e você acha que uma vacina ia consertar tudo, cara? A gente não encontrou um único infectado no dia de hoje, e olha o dia de merda que a gente teve. Eu não sei. Você teria coragem de entregar uma vacina, de entregar a cura pra um desses dois grupos? Você acha que eles teriam compaixão e parariam de matar uns aos outros? Porque eu não tenho tanta certeza assim, não. A Ellie se assusta com a resposta, mas ouve em silêncio, um pouco chocada por ter ouvido isso, ainda mais do Jesse, mas ainda tenta retrucar, buscando a mesma aprovação que ela estava querendo quando começou a conversa. Mas isso não era uma decisão dele, Jesse. Não era ele que deveria ter decidido isso, era eu. O Jesse acena com a cabeça, desistindo um pouco da conversa. Ele entende que não há nada que ele possa fazer que vá mudar a cabeça dela e começa a se arrumar pra dormir. Vira de lado e finaliza a conversa dizendo: Olha, Ellie, você é insuportável, cara. E atualmente você é o pior ser humano que eu conheço, por pegar a minha ex-namorada uma semana depois dela me dar um pé na bunda. E eu acho que nem eu te trocaria por cura nenhuma. Boa noite. Legal, belas palavras. A câmera foca na Ellie, muito assustada com a resposta e definitivamente não esperando ouvir o que ela ouviu, ainda mais dele. E ela pega o rádio, vai pro lado de fora da casa e chama o Tommy pra passar o relatório do dia. Mas quem responde ela dessa vez não é o Tommy. Ei, pequena. A Ellie trava em choque por ouvir a voz do Joe, ela nem consegue falar direito e a ligação fica em silêncio por alguns segundos. Ellie, você tá me ouvindo? Ellie? Sim. Esse é o máximo que ela consegue responder. O Tommy pediu pra eu ficar responsável pelos seus relatórios diários. Como que está o avanço por aí? A Ellie passa o relatório, falando da maneira mais formal possível, e o Joe pergunta muitas coisas, anota algumas outras, orienta ela sobre as rotas e tal, faz exatamente o mesmo trabalho que o Tommy tinha feito na noite anterior, e a conversa entre os dois se mantém formal. Certo, anotei tudo. É isso então? Pronta pra amanhã? Sim, Joe, é isso. Certo então, Ellie. Aguardo amanhã no mesmo horário o relatório. Câmbio de... Joe, não, espera. Uou! O Joe espera um pouco em silêncio, talvez um pouco surpreso, e responde: Pode falar.
E aí, com a voz muito embargada, quase que não conseguindo soltar as palavras direito, a Ellie pergunta finalmente: E você? Como você tá? O silêncio toma conta do outro lado da linha e só Deus sabe o que tá passando do lado de lá, se são lágrimas, choque, um sorriso, talvez. Joe, você tá aí ainda? Como você tá? E finalmente o Joe responde, por entre uma cafungada e outra do nariz: Eu tô bem, Ellie. Eu tô melhor. O pessoal aqui fez uma prótese pra eu conseguir andar, mas tá difícil pra caramba, você não tem ideia. Eu pareço um idiota caindo no chão quando eu tento me levantar. Você nunca foi realmente um cara muito equilibrado, né? Não, nunca Caralho, fui. toma. Ei, isso foi um trocadilho daquele seu livro? Se cuida. E se recupera, tá? Tá legal, Ellie. Boa noite, pequena. Pulamos pro nosso segundo dia da Abby, dessa vez com ela sendo chamada pelo seu líder, Isaac, que apresenta pra ela um novo personagem na história, que eu vou chamar aqui de Nicholas, em homenagem, é claro, à lenda Nicolas Cage. De que se eu fosse o criador desse jogo, se eu tivesse algum poder na Naughty Dog, eu colocaria o Nicolas Cage com certeza pra interpretar esse cara. O Isaac se aproxima com esse cara, dizendo pra Abby que ele é o grande cirurgião, que ele tanto falou pra Abby, e o Nicholas se apresenta dizendo pra Abby que o que ela está prestes a fazer vai ser lembrado por toda a eternidade, que a humanidade sempre será grata pelo que ela fez. E ele continua explicando que pra eles conseguirem terminar o que ele veio aqui pra fazer, ele vai precisar de uma lista de coisas de um hospital. E assim a gente tem aquela missão maravilhosa, diga-se de passagem, da Abby indo pro hospital atrás dos itens da lista, com duas únicas alterações aqui pra missão do jogo, né? A primeira é que eu quero que ela vá com o Owen, onde eu quero que eles explorem ainda mais a relação ali como amantes, sem cenas de sexo vergonhosas, né? Mais pro lado do diálogo, mostrando que eles ainda se amam, mas que a amargura que tomou conta da Abby depois da morte do pai impediu eles de continuarem juntos. A Abby já não tinha mais espaço pra romance na sua vida. A morte do seu pai pegou muito forte nela e ela abandonou tudo de humanidade naquele momento. Porém agora que ela tem um objetivo de novo, agora que eles estão perto de algo, o Owen tá sentindo de novo aquela alegria e determinação que ele tanto amava naquela mulher. Essa é a primeira mudança. E a segunda é que nós não teremos um rei dos ratos aqui. Pelo menos ainda não por enquanto. No caminho de volta eu quero que o Owen e a Abby tenham um momento íntimo ali, eu quero que o jogador sinta que essa esperança está florescendo algo legal que eles já tiveram no passado, e eu quero que a cena termine com uma conversa pós-sexo ali, do Owen sentindo que essa intimidade toda que eles tiveram já tá boa o suficiente pra ele finalmente poder perguntar algo que ele sempre quis. Abby, por que essa fixação em matar todo e qualquer infectado que a gente encontra? E aqui eu quero que a Abby, talvez um pouco relutante de início, mas eu quero que ela se permita também a intimidade daquele momento, e quero que ela revele pro Owen que o pai dela, anos atrás, quando ele estava estudando os infectados pra tentar descobrir a cura, acabou descobrindo outra coisa muito grande, uma coisa que ele nunca contou pra ninguém, a não ser pra ela, por medo do que as pessoas poderiam fazer se descobrissem, do que aquela revelação poderia trazer de danos psicológicos mesmo pra comunidade. O Owen se assusta e pergunta do que ela tá falando, e a Abby simplesmente responde dizendo: Os humanos ainda estão conscientes, Owen. Eles entendem tudo. O clima fica mega pesado e Owen precisa de alguns segundos, é claro, para processar aquela informação, e a Abby continua dizendo que o pai dela descobriu que os seres humanos infectados, independente do tempo de infecção, baiacus, trôpegos, qualquer um, os humanos continuam ali dentro, conscientes, apenas sem o controle dos próprios corpos. O Owen pergunta da cura, se não daria pra trazer essas pessoas de volta, e a Abby responde que pensou a mesma coisa, mas que o pai dela explicou que a cura funciona como uma vacina e não como um antídoto, e que por isso, cada infectado que a Abby encontra é uma oportunidade de acabar com a dor e com o sofrimento de um ser humano. Esse é o fardo que eu carrego, Owen. É o que você vai carregar também. Acabar com todos os infectados é a coisa certa a fazer. E o Owen, agora entendendo de onde vem essa frase e a importância que ela tem pra Abby, completa dizendo: Custe o que custar. Mano, isso é meme. Eu tô achando bom até agora, tá? Eu adoraria jogar esse jogo aqui. Sem brincadeira, mano. Não comparando com The Last of Us original, tá ligado? O 2 original. Fingindo que é alguma coisa que nunca existiu pós The Last of Us 1. Cara, até o momento, tô gostando. Tô gostando. Entramos no terceiro dia da jornada da Ellie e depois de uma breve caminhada ali, mais alguns encontros com infectados e cicatrizes, eles finalmente conseguem enxergar o estádio à distância. Eles avançam e decidem sair das ruas principais, que são muito abertas, e entram nas antigas linhas de metrô, onde agora finalmente a Ellie não precisa mais usar máscaras perto do Jesse, porque ele já sabe da verdade dela ser imune e tudo mais. A relação deles também aqui agora é outra depois da noite anterior, dando finalmente um arco pro personagem do Jesse, né, que é algo que eu disse que eu sinto falta no jogo original, e concluindo todo esse arco de redenção desses dois personagens juntos com ele logo antes de entrar no metrô, chamando a Ellie e dizendo: Ei, Ellie, espera. Fica com essa arma aqui. Nós dois sabemos que você atira muito melhor que eu mesmo.
A Ellie Olhei. pega a arma, aquela mesma que o Jesse tirou de nós no começo do jogo, e ela dá um sorriso pro Jesse, e o jogador segue pra uma sequência cheia de infectados no metrô, inclusive muito parecida com o do jogo, tem vários momentos muito fodas ali no metrô, com a iluminação vermelha e tudo mais. Só que pra mim o que importa aqui é que quando eles saiam de dentro dos túneis mais afastados ali, ainda numa área com esporos, tá? Importante deixar isso claro, eles vão se deparar com outras 5 pessoas à distância. Essa galera que tá no metrô não vai se ver muito bem por conta da falta de luz e pela fumaça também, ainda mais pelo fato de que todos estão usando máscaras, inclusive a Ellie, que puxa uma rapidamente pra não dar na cara ali, e eles começam a interagir numa cena muito tensa, com uma trilha bem tensa acompanhando também. Quem tá aí? Pergunta a Ellie, que é por onde a gente vai acompanhar toda aquela conversa. E aí uma voz feminina, abafada do outro lado, responde: Abaixa a arma aí, pirralha. A gente tá em maior número. Não, abaixa você. A gente não quer confusão. Vocês são cicatrizes? Não, a gente tá procurando abrigo. O nosso foi tomado há algumas semanas. Se vocês não são cicatrizes, não vão arrumar confusão. Segue aqui pela saída do túnel em direção ao estádio. Nossa equipe vai ajudar vocês de lá. Caralho, esse momento Aí ele é acena agora. pro Jesse pra eles ficarem na moral ali, porque eles acabaram de conseguir uma entrada pra Não, dentro do não, estádio na abaixa faixa, e eles vão você. se aproximando com a arma baixada, mas conforme a Ellie vai chegando perto e a fumaça vai se dissipando um pouco, ela começa a enxergar aquelas pessoas. Uma mulher loira, que era quem tava falando com ela, 2 homens grandes e um outro menor atrás deles, e um prisioneiro sendo transportado sem o uso de uma máscara de gás e apenas com um pano na cabeça pra cobrir o seu rosto. O coração da Ellie começa a disparar e a gente ouve isso, imaginando somente o que podia estar passando pela cabeça dela, a possibilidade daquilo ser o que ela está começando a imaginar que pode ser. Mas antes que ela possa pensar, a resposta vem muito fácil pra ela, com um dos homens virando pra loira e dizendo: Vamos, Abby, a gente tem que continuar. Caralho. Era tudo que a Ellie precisava ouvir. A confirmação de que Arrepiei. aquela é a pessoa por quem ela passou Arrepiei, esse tempo inteiro arrepiei. procurando. Voltamos pro olhar da Ellie, agora tomada de ódio, de raiva. Ela puxa a arma e atira em direção à loira, mas um dos homens pula na frente dela e toma o tiro no lugar. Owen! A Abby se assusta, mas reage rápido, aponta sua arma pro Jesse e acerta um tiro certeiro na cabeça dele, derrubando ele morto no chão também. A Ellie pula pra cobertura e ouve o outro homem que está vivo dizendo pra Abby correr, que eles precisam correr porque não é pra isso que eles estão ali, eles têm que continuar. Mas a Abby olha o Owen morto no chão e descarrega o pente na Ellie, que está por trás de uma cobertura e que agora tira sua própria máscara pra poder enxergar melhor. Até porque ela não pretende deixar nenhum deles sair de lá vivo. Porém, lá do fundo dos túneis do metrô, todos começam a ouvir uma tremedeira, uma gritaria de infectados se aproximando, provavelmente atraídos pela trocação de tiros que rolou, e isso faz com que o Isaac puxe a Abby pra trás, tire o capuz do sequestrado ali, revelando que era a Dina. Uou! E ela está viva, sequestrada esse tempo inteiro, dizendo pra Abby: Não, Abby, não vale a pena. É por ela que a gente está aqui. É por essa aqui que nós estamos aqui. Ele diz, apontando pra Dina. A Ellie vê por trás da cobertura o rosto da Dina e, não se aguentando, se levanta e chama ela pelo nome. Dina! A Dina demora pra associar o chamado e aos poucos a câmera vai se virando pros seus olhos, que já estão avermelhados e com a pele muito cinzenta, revelando pro jogador que aquele tempo todo dentro do metrô respirando esporos, infelizmente já contaminou a garota inocente. A Ellie ainda não entende o que aconteceu, ela está assustada demais, preocupada demais e tenta mais uma vez. Dina! Dina, sou eu, a Ellie. Focamos no olhar da Dina, vermelho, trêmulo, mas ao ouvir o nome da Ellie, a gente percebe uma troca de cor, como se ela tivesse conseguido entender apenas aquela palavra, apenas aquele nome, Ellie. Ela abre a boca lentamente e a câmera vai descendo dos seus olhos para sua boca, mas o jogador nunca vai ouvir o que ia sair de lá. Seriam palavras ou grunhidos de um infectado, porque antes mesmo disso... Um tiro em câmera lenta explode a cabeça da Dina com um Zack corte Snyder. brusco na trilha sonora, nos levando a um close da Ellie gritando, enquanto a gente ouve apenas um diálogo entre o Isaac e a Abby no fundo, com aquele efeito abafado. Abby, que porra foi essa? Ela ia se transformar, você não viu o rosto dela? A gente errou. Aquela não é a nossa garota. Então a gente tem que voltar pra base. A gente não pode deixar o doutor em perigo aqui. Aquela horda tá chegando. Leva o doutor pra sala de operações que já eu acompanho vocês, junto da paciente certa. O Isaac corre com o cirurgião pra dentro de um dos túneis e a gente tem o foco no rosto das duas, cobertas de raiva e de ódio, e aí a tela se divide, oferecendo uma escolha pro jogador, matar a Ellie ou matar a Abby. E essa escolha irá determinar qual das duas personagens será a jogável durante esse confronto, que irá misturar infectados e uma batalha de chefe mesmo ali contra a personagem que foi escolhida pelo jogador pra morrer. Sendo que a minha ideia aqui, é importante deixar isso claro pra vocês, é que com mais tempo investido na personagem da Abby, com a gente se importando com a relação dela com o Owen e com os propósitos
dela nessa jornada inteira, que ela tenha mais chances de ser escolhida pelos jogadores, que a gente possa querer defendê-la nesse confronto. Apesar de que é certo que a maioria vai querer se manter com a Ellie por conta do apego emocional ali com o primeiro jogo, mas ainda assim as chances aumentam. A batalha será diferente dependendo de quem você escolher, sendo que a Ellie tem uma abordagem mais furtiva no confronto e a Abby é muito mais agressiva na abordagem, mas o desfecho será o mesmo. A batalha leva elas para um local sem esporos, afastado do resto dos infectados ali, e elas tiram as máscaras e saem no soco, com a Abby obviamente levando a vantagem por ser muito mais forte e quebrando a Ellie na porrada. Com a Ellie no chão então, derrotada e toda fodida, chorando pelo que acabou de presenciar com a Dina, a gente vê a Abby possuída de raiva, quebrando tudo ao redor dela e gritando com a Ellie, culpando ela e o Joe por tudo que acabou de acontecer. Maldito! Joe, desgraçado! Ele me deu a garota errada. Ela se aproxima da Ellie e começa a socar ainda mais a cara dela com muita raiva, dizendo: Você é a cura. É claro, tava respirando aquela merda como se não fosse nada. Ela esmurra ainda mais a cara da Ellie, que já está deformada, e continua: O que eu mais queria era te matar agora. Mas eu preciso de você viva. Isso vai dar certo. Eu vou salvar o estádio usando você. Eu vou fazer a coisa certa. Custe o que custar. Ela dá um último soco na Ellie que apaga de vez. E a gente vê a câmera descendo pra mão da Ellie, mostrando que enquanto ela estava apanhando o tempo inteiro, ela estava segurando o botão do rádio. Não. Aí não. Não, aqui eu achei loucura já. Aqui eu não sei não. Aqui não. Aqui não. Não. E aqui é onde eu quero encaixar aquele flashback da Ellie e do Joe no museu. Primeiro, pra dar um respiro, né, pro que o jogador teve que experienciar, né? Segundo, que é um excelente momento pra inserir um flashback ali, pra poder manter o suspense do que vai acontecer rolando por mais tempo. E terceiro, e mais importante ainda, pra criar o link perfeito dessa última cena que a gente viu pra cena que eu vou trazer na sequência. Então aqui a missão segue exatamente igual a do jogo, todinha, 100% igual, com exceção do final. A última troca de diálogo eu preciso que seja diferente. Então aqui, quando a Ellie entrar dentro da nave espacial lá, a gente vai ter o Joe perguntando pra ela: Era tudo que você imaginava, pequena? É, mais ou menos. Eu não achei que eu fosse sentir tanto medo. Medo? Mas você não tem medo de nada, Ellie. É, mas eu não sei se eu quero mais ser astronauta não, Joe. Imagina se minha nave explodisse antes de decolar. Imagina se tivessem aliens malditos gigantes querendo me comer viva. Imagina se acabar o meu oxigênio. O Joe dá uma risada, pega um capacete também e pergunta se ele pode entrar lá com ela. E aí lá dentro, ela fica mais calma, coloca o capacete de volta e passa a aproveitar de novo o momento, sem medo dessa vez. É, Joe, talvez eu ainda queira ser uma astronauta, mas só se você vier comigo também. Só se a gente for astronautas juntos. Assim pode ser que funcione, porque daí se vier algum alien maldito gigante, você pode matar ele pra mim, tá bom? Os dois dão risada juntos, curtem muito o momento, e eu preciso que a cena termine com o Joe dizendo: Você nunca vai precisar ter medo de nada, Ellie. Eu nunca vou deixar nada acontecer com você. E quando essa última frase for dita, a gente tem um fade mudando pro rosto do Joe agora nos dias atuais. O Joe está estático, ouvindo o Tommy contando ali tudo o que aconteceu e o plano que ele já preparou pra resgatar a Ellie, que ele vai juntar 20 homens e que eles vão sair na manhã seguinte. Porém, a gente ouve a voz do Tommy meio abafada, mostrando que o Joe não está nem ouvindo aquele plano direito, porque ele não pretende fazer parte. Ele já ouviu tudo o que ele precisava: Seattle, Abby, estádio. E ele não precisa ouvir mais nada além disso. O Joe espera a reunião acabar, se levanta do seu assento ali lentamente, sai da casa do Tommy, olha pro mesmo barraco que o jogador vai reconhecer como a sala do loadout, digamos assim, e assim que o jogador tomar o controle do Joe como personagem, o jogador provavelmente vai estar muito animado pela lembrança e a nostalgia de poder jogar com o Joe de novo, mas a primeira coisa que vai acontecer é o Joe caindo na neve que nem merda. O Joe se levanta lentamente, dá mais 3 passos comandados pelo jogador e vai cair de novo, mostrando pro jogador que esse Joe não é mais o mesmo que ele conheceu, pelo menos. Mano, eu vou falar uma coisa pra ti aqui, e antes de tu falar que eu sou um merda, eu quero que tu pense 10 segundos, tá? O The Last of Us 2 do original com certeza é mais impactante, mais foda, é um bagulho muito pica, um bagulho muito corajoso e eu acho muito foda. Dito isso, finge que ele não existe. Lançou o The Last of Us 1 e lançam esse jogo, esse exato jogo. Ele seria mais aceito como um todo do que o The Last of Us 2 foi. Porque não existe um jogo na história do planeta Terra que é mais divisivo quanto à opinião do que o The Last of Us 2. Não existe. Literalmente a pessoa ama ou odeia. Isso aqui seria mais aceito do que o The Last of Us 2 que existe. Simples assim. Que é muito mais arroz com feijão e personagens que a gente gosta legal, juntos e pai, não sei o que.
não por fora. É um Joe muito mais debilitado que ainda não conseguiu dominar a arte de andar com a prótese. Lentamente então e com muito esforço, ele vai entrar na sala de armas, só que agora, no caso do Joe, eu quero que o jogador tenha acesso às mesmas armas de The Last of Us 1. O revólver é o Diablo, o rifle do Tommy, por aí vai. Até como uma forma de deixar ele hypado pela batalha que está prestes a vir, né? Na mesma pegada daquele momento glorioso do God of War, onde o Kratos pega as Blade of Chaos de novo. O jogador monta o seu loadout e quando ele sai do barraco, o Joe segue em direção ao estábulo, pega um dos cavalos, abre o portão sozinho e parte em direção a Seattle. Dessa forma, entramos no quarto dia de Seattle. Dessa vez, o jogador joga com o Joe, uma dificuldade tremenda para se movimentar, escalar, então se tornou praticamente impossível, e em diversos momentos o Joe vai cair no chão por ainda não ter dominado a arte de andar com a prótese. Nesse trecho da gameplay com o Joe, eu quero que o jogador tenha uma experiência ainda mais brutal, agressiva, com a opção de matar os inimigos humanos ou torturá-los por informação. E essa mecânica é o que vai determinar o tempo de jogo que o Joe vai ter nesse capítulo. Ou ele tortura para informações mais rápidas, ou ele pode obter as mesmas informações vasculhando as salas e cartas ali por meio de documentos colecionáveis. Sendo que a minha ideia aqui é fazer o jogador sentir o senso de urgência e deixar ele decidir se ele quer seguir da forma correta, digamos assim, e correr os riscos, ou abrir mão da ética e da moral por completo e garantir que ele vai chegar mais rápido no lugar. Enfim, então, o fato é que independente da maneira escolhida, o ponto que nos importa é que a galera do WLF vão ter informações sobre as patrulhas, o estádio e o plano para criar uma nova cura, e os cicatrizes vão ter informações sobre um ataque final que eles estão chamando de purificação final, que está sendo preparado para derrubar o estádio de uma vez por todas. Em termos de gameplay, nós vamos ter inúmeros cenários de conflito ali entre o WLF e os cicatrizes, colocando o Joe a par do conflito entre os grupos e lutando com os dois grupos em diversos momentos também. E durante um desses confrontos teremos uma cutscene do Joe capturando um membro do WLF e outro dos cicatrizes, torturando os dois para saber a localização do local onde vai ser feita a cirurgia da cura, dizendo que quem der a informação para ele primeiro vive, e criando uma rima visual, é claro, com a cena lendária de tortura do primeiro game. O cicatriz então diz, desesperado pela própria vida, que só falta um único lugar para eles purificarem. Só existe um único local que a cura cicatriz ainda não foi feita e que esse lugar vai ser dentro do estádio. O Joe dá um tiro na cabeça do cicatriz e pergunta pro WLF se ele quer complementar com algo pra tentar... Irmão, conhecendo o Joel e o jeito que ele é com a Ellie, tu acha impossível? Me responde. Tu acha impossível ele com uma prótese na perna? Sei, loucos, eu não acho. Eu não acho, cara. Mas eu não acho nunca. Tentar sobreviver, e o WLF desesperado diz que eles mantiveram uma garota no estádio por dias, dizendo que ela seria a cura. Eles finalmente conseguiram encontrar a garota que eles perderam no hospital, mas ele diz também que a operação vai ser feita numa clínica ali perto. O Joe pede pra ele mostrar no mapa onde fica o local, e assim que ele mostra, o Joe mata ele também. Chegamos no quarto dia da Abby em Seattle, é claro, né, e abrimos a cena com ela sentada em frente a um túmulo pro Owen, montado ali de maneira improvisada, às pressas, né, no tempo que dava, e com ela recebendo um chamado no rádio dizendo que os reforços chegaram. Copiado. Mas a gente tava precisando de reforços aqui mesmo. Irmão, vamos combinar aqui? Se a gente for entrar no mérito do crível, o Joel morria em 2 segundos naquele hospital. Vamos ser sincero aqui, mano. Vamos ser sincero, velho. Primeiro andar do hospital, o Joel tinha morrido já. Isso nunca vai ser crível, cara. Nem em jogo, nem em filme, que um cara mata todo mundo. Não existe isso, gente. É 2 caras atirar ao mesmo tempo, acabou. Tem o que fazer. Tivemos algumas baixas, mas elas vão ser as últimas. A Abby se levanta e vemos que ao lado do túmulo do Owen, ela fez questão de enterrar o Jesse e a Dina também. Afinal, pra ela, os 3 mortos daquele dia representam a mesma coisa. Fatalidades para que um futuro melhor comece a partir daquela cura que ela pretende conseguir naquele dia. A Abby vai em direção à clínica, onde a Ellie está presa numa jaula, e diz de maneira fria, com muita tristeza acumulada ali, enquanto ela fala cada palavra, que eles conseguiram trazer um cirurgião que vai terminar o trabalho que ela e a Marlene começaram anos atrás. A Ellie então responde cheia de raiva. Eu vou te matar pelo que você fez com ela. A Abby se aproxima da jaula, olha nos olhos da Ellie e diz: eu fiz o que tinha que ser feito, e você sabe disso. Eu dei aquele tiro por ela e por você. Porra nenhuma, você não tá preocupada comigo e nunca se preocupou com ela também. Vocês, os cicatrizes, os vagalumes, são todos iguais. Vocês vão matar todo mundo nessa justificativa maldita de salvar o mundo. O doutor entra na sala enquanto a Ellie grita dizendo que vai matar a Abby pelo que ela fez, e a Abby sai da sala para receber o pelotão que acabou de chegar, liderados pelo Isaac ali, e é a primeira pessoa que abraça a Abby. Você conseguiu, garota. Você vai fazer a coisa certa. Seu pai estaria orgulhoso de você. O Isaac abraça a Abby e a cabeça dele explode com um tiro de sniper vindo de muito longe.
A Abby fica assustadíssima, manda todo mundo abaixar, e aqui a gente vai ter aquela mesma sequência de sniper do jogo original, com a Abby tomando o seu tempo pra tentar identificar de onde os tiros estão vindo e perdendo todo o pelotão novo dela ali no caminho pro sniper misterioso, que na verdade a gente sabe exatamente quem é, né? E aí da mesma forma que no jogo, ela finalmente consegue chegar no local de onde os tiros estão vindo, só que ao invés de ser o Tommy, dessa vez quem olha nos olhos dela é o Joe. Os dois se reconhecem, é claro, e eles têm uma luta intensa e muito violenta, e o jogador é obrigado a enfrentar o Joe jogando na pele da Abby. Porém, eu quero também que o jogador tenha a experiência de como seria enfrentar o Joe em uma sala que ele passou a noite inteira preparando. A minha ideia é que o jogador se sente poderoso jogando com a Abby, mas a cada movimento que você vai dar, bombas explodem de um lado, coquetéis molotov caem do outro, armadilhas pela sala inteira, tornam a luta um pouco mais justa para um cara que não tem nenhuma perna. E dessa forma então, mesmo sendo um brutamonte de ser humano, a Abby acaba sendo surpreendida e o Joe consegue jogar ela por cima da beirada do prédio em direção a um lago. Olhando de cima do prédio para baixo, o Joe procura vestígios do corpo da Abby no lago e quando olha para cima de novo, vê diversos helicópteros com um símbolo que ele já reconhece como sendo dos Cicatrizes, carregando diversos containers e indo em direção ao estádio. Ele olha para baixo e vê caminhões com cicatrizes se aproximando do estádio e ele entende que a tal purificação final que eles tanto falam está prestes a acontecer. Voltamos pra Ellie, que agora está presa na cadeira de operações, um pouco drogada pelo efeito da anestesia, mas consciente, entendendo tudo que está acontecendo ali. Essa parada desse amor ao Joe é normal, mano, tá ligado? Eu vou dar um exemplo pra vocês aqui agora. Jogou God of War 2018, tá? Do Play 4. Aí vem o God of War seguinte. Em 30 minutos de jogo, Kratos morre e tu controla o Atreus. E aí? Vocês acham que ia ser bem recebido, mano? Irmão. Irmão, iam acabar com essa porra, cara. Tá ligado? Não dá, mano. É normal, tá ligado? Tipo, a pessoa quer ter o protagonista do jogo que ela tá acostumada, cara. É normal, cara. Não tem como, mano. E ao fundo a gente vai ouvindo barulho de tiro, sugerindo que uma grande batalha já começou. Mas o Dr. Nicholas se aproxima dela e diz pra ela ficar tranquila porque eles estão seguros ali. 2 soldados WLF estão ali dentro, armados. Eu vou dar mais um exemplo pra vocês que muita gente até hoje não sabe disso. O Dragon Ball Z, o principal era pra ser o Gohan. O Goku era pra ser completamente secundário no Dragon Ball Z, gente. Dito isso, mano, não deu. Porque não iam esperar também, cara. Quando a galera pega amor num protagonista, cara, irmão, não tem o que fazer, mano. E beleza, foi só um jogo do The Last of Us. Mas, mano, o barulho que o The Last of Us 1 fez foi um negócio... Tá ligado? Porra, mano, o The Last of Us 1 ele acabou com o planeta, tá ligado? Era uma parada absurda, mano. Além do fato de que aquela é uma sala segura que só pode ser aberta por dentro ou por alguém que tenha a senha. Ele explica que ela é uma garota muito especial e que ela vai salvar milhões de vidas e que ele vai fazer de tudo para que ela não sinta nada, mas diz também que ela precisa estar acordada para a operação ter mais chances de sucesso. Ele liga uma serra de operação e caminha em direção a Ellie e conforme vai se aproximando pede para ela ficar calma, para ela não se preocupar e conforme a serra está começando a cortar a testa da Ellie, a gente ouve ao fundo um barulho de dígitos sendo apertado em algum painel. Pela visão da Ellie, então, pelos olhos dela, a gente vê o médico bem perto e a serra começando a alcançar o início da base do crânio, até que 2 barulhos de tiro de bem perto são ouvidos por eles. O médico sai da frente do campo de visão da Ellie pra gente poder ver o que tá acontecendo, e o que a gente vê são os 2 soldados mortos no chão, com o Joe fechando a porta novamente e se posicionando parado em frente ao médico, apontando a arma pra ele. Em matar o médico. Ela pode salvar todos nós. É o que ela quer. Por favor, não faça isso. Com a arma tremendo na mão do Joe, então, a câmera nos leva pro seu ponto de vista e nós entendemos tudo que está passando na cabeça dele naquele momento. Um momento que ele já viveu antes na sua vida. E um momento que custou tudo pra ele. O Joe olha pra Ellie e considera a opção dela realmente querer aquilo. Faz sentido, afinal, ela disse isso pra ele alguns anos atrás, que aquele era o destino dela, que a vida dela poderia significar algo. Ele sabe, no fundo, que aquilo é o que ela quer. E agora, tendo a chance de fazer tudo diferente, ele pode finalmente se redimir perante ela. Ele pode finalmente permitir que ela alcance o objetivo maior dela, que ela tenha um sentido pra vida dela. Existe um cenário em que ele enxerga a redenção dele perante a Ellie. Existe uma oportunidade única aqui dele ser o cara que a Ellie sempre quis que ele fosse. Mas ele não se importa. Caralho.
O médico cai no chão do lado da Ellie e o Joe, com vergonha de olhar pra ela, com a certeza de que dessa vez a sua atitude não terá volta e de que ele jogou fora pra sempre a chance de se conectar com essa sua figura que ele enxerga como sua filha, derruba uma última lágrima e diz: Me desculpe, pequena. O Joe sai da sala, tranca a porta, consciente de que ele vai precisar limpar aquela área para que a Ellie possa sair viva de lá depois, e o jogador é levado à grande batalha final do jogo, onde a gente vê o estádio bem destruído, com uma mistura ali de infectados, cicatrizes e WLF para todos os lados, e eu quero que seja um momento épico em que o Joe atire em tudo que ele vê. Uma trocação de tiro violenta numa batalha final épica ali, com um cenário de destruição absoluto tomando conta daquela região. Até que depois de muito confronto, quando tudo parecer estar se encaminhando para o final da guerra, o Joe vê um último container caindo no chão, um container maior do que os demais tinham caído até então, e aqui de dentro sairá o último estágio da purificação dos cicatrizes, um tipo de infectado que nenhum deles viu antes, uma combinação de diversos corpos diferentes, compondo um único ser, um grandioso rei dos ratos. O Joe é quem vai ter que matar o bichão dessa vez, sendo que a batalha vai ser dificílima, quero que seja um confronto mesmo passar por aquilo, mas finalmente quando o jogador conseguir derrubar aquele monstro, um tiro na costela do Joe vindo de trás. O Joe se vira e vê a Abby tentando atirar mais vezes, mas percebendo que está sem munição e começando a correr na sua direção. Ele puxa uma faca, ela também, e nós temos aqui a revanche da batalha para a sessão de sniper, né? Só que agora você está jogando na pele do Joe, em uma batalha pra lá de violenta em que os dois vão perdendo pedaços do corpo, dedos e orelhas, conforme eles vão se atacando com facas e com direito a muitas mordidas também por parte do Joe, tirando pedaços de pele da Abby. Porém, é claro, o Joe não teria a menor chance no confronto direto com ela, então a Abby toma a vantagem da luta, começa a socar a cara dele diversas vezes, se permitindo... Cara, eu acho que seria muito mais legal se naquela cena do hospital ficasse muito claro que o Joel finalmente iria concordar com a Ellie, e aí no momento que ele vai falar que tudo bem, então a Abby mata ele, nesse exato segundo, tá ligado? E aí a Ellie fica puta. E aí começa essa revanche ao vivaço ali, tá ligado? Do que isso aqui. Isso aqui eu já não achei muito bom, porque isso aqui já começa a fazer tudo girar em torno do Joel de novo, tá ligado? E eu gosto da ideia de ser sobre a Ellie e a Abby. As duas tiveram seus pais tirados, tá ligado? Deveria ser isso, mano. Tipo assim, no momento que eles iam fazer as pazes, chega a Abby e toma, vai tomar no cu do Joel. Matei esse filho da puta. E aí o pau quebrava entre as duas. Eu acho que seria muito mais legal, mano. Bem mais legal, vou te falar. Finalmente deixar de querer fazer a coisa certa e apenas se permitindo a vingança. Ela finalmente está se vingando pelo que aquele homem fez com o pai dela. Você matou meu pai, seu monstro, e eu deixei você viver. Isso é tudo culpa sua, seu animal. O Joe não reage, mas também não tem mais forças pra se levantar. E é aí que a Abby pega um pedaço de pau e esmaga o crânio dele de uma vez por todas. A tela escurece e nós tomamos o controle da Ellie, retomando ali o seu próprio corpo depois do efeito da anestesia passar, saindo da sala de operações e se deparando com um cenário de destruição. A guerra acabou e os cicatrizes venceram. Eles eliminaram a WLF e purificaram aquela terra. A Ellie segue em busca de algum rastro do Joe, afinal ela precisa falar pra ele que ele não tem motivo nenhum de se envergonhar, de que ela não queria aquilo e de que ele estava certo pra ela o tempo inteiro, de que ela perdoa ele por tudo. Mas rapidamente ela percebe que é tarde demais e vê o corpo do Joe com o crânio estourado, muito machucado ali no chão, sendo que ela se senta perto dele e começa a chorar, pedindo perdão e dizendo que ela sente muito pelo seu... Aqui eu acho que ele peca, tá ligado? Porque aqui nesse momento eu acho que, tipo, a morte do Joel perde totalmente o impacto. Pô, mano, o cara já tá fudido, já tá ligado? Eu não sei, pra mim o impacto é muito maior no normal do que aqui, cara. Pô, muito maior. Aqui eu acho que já seria um bagulho muito mais... era óbvio que ele ia morrer. Sei lá. Eu não sei. O sofrimento que ela causou a ele, torcendo para que talvez de algum lugar ele ainda consiga ouvir. O choro dela é desesperador, uma sensação terrível de que o Joe partiu achando que ela odiava ele, de que ele jamais seria perdoado, um fardo que a Ellie vai ter que carregar dentro de si para sempre. E eu acho que o contrário também seria muito foda, como eu falei. Se ele morresse sem conseguir expressar que iria concordar com a Ellie naquele momento, seria muito absurdo. Tá ligado?
Essa que é a parada. Se ele morre antes de conseguir fazer o que ela quer, dá o direito dela fazer o que ela quer naquele momento ali, porra, seria muito foda também. A câmera se afasta da Ellie chorando e nós vemos que tem mais alguém ali naquele campo de batalha destruído. Alguém que também perdeu tudo e que se aproxima mancando muito e chorando muito perto dela. Ellie, eu não consigo. A Ellie se levanta e puxa uma das armas que ela pegou do soldado lá de dentro, identifica que essa pessoa é a Abby e diz: Você. Foi você que fez isso com ele. A Abby se ajoelha em frente a Ellie, chorando muito enquanto levanta a manga da sua camisa e mostra uma mordida no seu braço, oferecendo a sua pistola pra Ellie e dizendo: Eu não consigo fazer isso. Eu preciso que seja você. Por favor, eu tô com medo. A Ellie se levanta, caminha em direção a Abby de maneira lenta enquanto a trilha cresce, pro jogador poder associar tudo que acabou de acontecer, é claro, de que a Abby não sabe se o Joe tinha sido mordido pelo Rei dos Ratos ou não. Ela não sabe se aquela mordida que o Joe deu nela pode causar algo ou não. O que ela sabe é que ela jamais conseguiria viver com a dúvida, porque o medo de ficar presa dentro do seu próprio corpo é demais pra cabeça dela poder suportar. A Ellie se aproxima com lágrimas nos olhos e com a câmera de baixo pra cima, ela levanta a arma pra Abby, pensando muito no que ela está prestes a fazer, se ela deve fazer aquilo ou não. Nós temos um close no olhar da Ellie, tomada de raiva, revivendo tudo que a Abby fez nesses últimos dias e pensando bastante se ela merece aquela libertação ou não. A trilha vai se intensificando até que ela some por completo junto de uma tela preta, mas nenhum barulho de tiro é ouvido. E tudo que o jogador vai ouvir é a voz da Ellie dizendo: Custe o que custar, não é? Seguido de um barulho de arma que pode tanto significar o destravamento da arma quanto ela derrubando o pente no chão. Tá aí. Já que eu vou te falar, pra mim, ele foi muito Inter e Fluminense aqui. Até os 40 do segundo tempo ele tava bem demais. Eu acho que o final eu trocaria bastante coisa, tá? Mas eu não acho que ficou ruim. Tá ligado? Não acho que ficou ruim. Eu acho que poderia ser muito bom. Principalmente pra jogar, tá? E isso é uma crítica que eu tenho ao The Last of Us 2. Por mais que eu ache a história boa, eu tenho uma crítica a jogar ele. E isso eu concordo plenamente com ele. O jogo é muito maçante em determinados momentos. Se tu jogar uma história inteira, aí daqui a pouco, pá, vamos lá, história inteira de novo, só que da outra mulher, tudo seguido, 5, 6 horas da mesma porra e tal, não sei o que, e tu fica tipo assim, cara, pelo amor de Deus, tá ligado? Isso eu acho pra caralho, assim, mano. Eu acho que, pra jogar, eu acho que esse jogo seria bem melhor do que o The Last of Us 2. Eu acho que seria bem mais dinâmico. Vai tomar no cu, César. Ficou claro aqui, galera. Ficou claro aqui, ó. Cadê, ó? Miguel Spencer como Owen. Eu achei maneiro, mano. Oficial, assim. Eu achei maneiro. Me divertiu, tá ligado?